Fala pessoal, tudo bem? Seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Capivara Tank. E lembra que aqui a gente sempre vai trazer empreendedores e investidores para falar sobre a sua trajetória, essa jornada maluca nesse mundo de startups, né? E hoje eu trouxe um convidado, mas antes de falar dele, óbvio, vamos agradecer ao nosso querido patrocinador, a Jovem Pan. Se você sintonizar lá na rádio, é 88.7. A Jovem Pan, ela patrocina aqui a gente nesse episódio do podcast. Todo esse estúdio aqui que você está vendo, com essa câmera muito boa, com esse microfone sensacional, o ambiente maravilhoso, ela consegue nos ajudar a promover esse conteúdo. Então, se você está pensando no podcast, cola aqui na Jovem Pan, que ela te ajuda. Beleza, gente? Vamos ver quem é que a gente trouxe aqui. Pô, fala nisso, Gustavão, a gente está trazendo bastante empreendedor, né? Vamos pensar aí, trazer um investidor para malhar pau nesses caras, né? Vamos lá. Hoje a gente está aqui com o Ingo Stein. Ele é blumenauense, com 29 anos de idade, casado há 6 anos e tem 2 enteadas. Ele é formado em administração e gestão comercial com MBA em ciência de dados, atua na área de dados há mais de 8 anos e passou por algumas empresas como Senior, a Aigus e a Linkless, até decidir empreender e assim fundou a Select Data, final de 2021. Desde então, já apoiou mais de 100 empresas em diversos segmentos a elevar a maturidade analítica das organizações do Brasil e do mundo. Ingo, bem-vindo ao Capivara Tank, meu querido. Boa. Obrigado pela recepção, né? Parabéns pela estrutura, né? Pelo patrocínio aí da Jovem Pan, animal. Nunca pensei que eu ia estar no ambiente da Jovem Pan, sempre ouvindo rádio e tudo mais. Massa. Mas tô bem feliz de estar aqui, trocar essa ideia. Espero poder contribuir pra galera que tá ouvindo aí, assistindo também. Cara, legal. Cara, a minha pergunta começa com o seguinte. Eu sou um cara muito viciado em dados. Massa. Eu falo bastante sobre isso, gosto bastante sobre isso, porque eu vejo que dados ele te dá um norte de algumas decisões que você não tem certeza. Assim, pô, eu não tenho certeza sobre isso, vou puxar dados, histórico, né? Basicamente, eu consigo tomar uma decisão mais assertiva, né? O que te levou a ir para dados, cara? Pô, massa. Essa pergunta é bem legal porque ela sai um pouco do padrão. Eu não venho da área de TI, né? Digamos assim, eu não estudei programação lá atrás. Eu venho, na verdade, da área de negócio. Então, eu tive experiências na área comercial. Em um ponto da carreira, eu decidi mudar um pouco. Eu estava trabalhando com prospecção e tudo mais. Eu não curtia muito essa área. E eu já jogava pôquer. E acabou surgindo uma oportunidade para virar jogador de pôquer profissional. Pelo menos tentar. Profissional, sério? Profissional. Por incrível que pareça, tá? Tem um mercado muito grande de pôquer, tá? E tanto online quanto presencial. Né? Na época, né, eu já jogava há alguns anos e tinha alguns amigos que jogavam pôquer online em times. Então, tinha um time profissional de pôquer. Fui convidado, então, para participar de um desses times, um time do Rio de Janeiro. E ali era uma rotina, assim, uma rotina de pró mesmo, né? Acordava cedo, ia pra academia, depois ficava estudando até meio-dia, 1h da tarde, e ficava jogando poker online aí até de madrugada, né? Quando dava tudo certo, ia até tarde, né? Porque aí tu ia até tarde nos torneios. E eu gosto de falar que o poker, ele trouxe, assim, né, várias experiências que eu utilizo hoje como empreendedor, mas que eu utilizei muito como analista de dados, construindo essa carreira na área de dados. Porque pensa que o poker online, ele é composto ali, né, por diversos jogadores, né, jogando simultaneamente, e todas as jogadas, elas podem ficar armazenadas em aplicativos, em softwares de apoio, né? A gente usava, por exemplo, o Poker Tracker, que armazenava todas as jogadas e tu conseguia fazer análises estatísticas para tomar as decisões em real time, na hora da jogada. Então, vou dar um exemplo. Mas isso é permitido? É permitido. Pensa que esse sistema, né, o Poker Tracker, ele era instalado na minha máquina, então ele coletava esses dados, ficava tudo, né, num banco de dados, e no próprio aplicativo, no PokerStars, eu já tinha um resumo ali, por exemplo, esse jogador, ele joga várias vezes nessa posição, ele aposta em determinada situação, então eu conseguia tomar essa decisão em real time baseada em dados. Então isso, né, naquela época eu nem sabia que existia área de dados, área de tecnologia. Eu fiquei um ano, assim, totalmente desligado do mercado de trabalho, né, jogando muito, né, tentando me tornar um pró,
né? Até que, né, depois de um ano terminou meu contrato, eu não atingi os resultados que eu queria, eu decidi voltar para uma carreira corporativa. Fui impactado num evento da Senior e decidi, me inscrever lá e tal, consegui uma vaga. E usei todo esse discurso, eu fiquei umas 2 horas com a minha recrutadora lá falando sobre poker. Ela gostou do meu perfil e me contratou para analisar dados na área comercial, na área de SDR, na época que, né, como eu já tinha uma experiência ali em análise comercial e tal. E aí, combinado com essa experiência do poker, enfim, né, acabou dando certo e foi bem legal. Cara, daí então, antes de tu entrar na área, tu jogou poker, né? Joguei poker. Tá. E aí, quando tu entrou na área, tu começou na Senior, tu falou, né? Exato, exatamente. A Senior foi minha primeira... Tá, mas aí tu não tinha ideia, nunca trabalhou com dados? Não, nunca tinha, assim, a minha experiência com dados era basicamente, né, antes disso, né, antes do poker e tudo mais, eu tinha trabalhado um tempo na Altenburg, por exemplo. Lá na Altenburg eu era o analista comercial, então, o gerente precisava de um relatório de vendas de determinada região, então eu exportava o relatório, brincava ali com Excel e tudo mais, fazia PROC-V e tal, então, mas era muito simples, né, eram análises muito superficiais, né, e aí quando eu entrei na Senior, aí eu comecei a desbravar esse mundo, conectando marketing e vendas através dos dados e toda essa... estudando, né, muito sobre ciência de dados, sobre, né, enfim, softwares como Power BI, que na época tinha sido lançado, então me tornei especialista em Power BI e aí fui, né, enfim, envolvendo várias outras tecnologias no meio do caminho. E aí, beleza, aí tu foi depois, né, para os empresários, vínculos, e tu foi seguindo essa carreira, daí tu não mudou de área, tu foi seguindo essa carreira de dados, teoria. Isso, na verdade, na Senior, quando eu entrei como um assistente administrativo nessa área mais comercial ali, que era a área de prospecção. Depois eu migrei para a área de inteligência de mercado. Então, né, a minha carreira ela é muito baseada na área de inteligência de mercado. Então, eu gostava sempre de pensar que, né, a minha posição ela atrelava muito negócios, tecnologia e matemática. Então, eu conseguia misturar esses 3 assuntos para entregar valor, né, ao negócio. Então, né, de novo, eu não tenho né, esse background técnico de desenvolvimento porque eu venho da área de negócio. E dentro da área de negócio, né, eu consegui atrelar tecnologias de análise de dados. Então, é mais ou menos esse contexto. Então, como é que faz para empreender na área de dados? Boa. Eu tenho uma dúvida, porque é o seguinte, de novo, eu gosto muito de dados, então baseado nas coisas que eu vivi, né, nas empresas que eu passei, no próprio empresa que eu criei e tudo mais, eu tinha essa informação de dados para me basear e tomar decisões futuras, né, estratégias futuras do que eu preciso fazer. Nossa. Mas como é que tu empreende nisso, cara? É como se fosse uma consultoria dentro pra empresa? Cara, eu nunca gostei de... Assim, eu nunca posicionei a Select Data como uma consultoria, né? Cara, tenho uma veia empreendedora desde sempre. Meu pai foi empreendedor e tudo mais, então eu sempre quis empreender. E quando eu mergulhei na área de dados, eu sempre pensei, cara, tem muita necessidade de mercado aqui. Eu recebo diversos headhunters, pedindo para eu fazer entrevistas e tal. Mas aí chegou um ponto na minha carreira que eu não queria mais, né? Enfim, seguir uma carreira corporativa. Então eu comecei a oferecer meus serviços como, né? Construtor de ferramentas analíticas, digamos assim, né, que muitos se posicionam como consultoria, mas eu sempre tive esse receio de me posicionar como consultoria para não ser o Ingo consultor, porque eu sempre quis construir uma empresa de tecnologia com foco em dados, né, então eu sempre posicionei a Select dessa forma, até mesmo quando era eu sozinho no meu quarto fazendo dashboard, assim, então a minha estratégia e o que vem dando certo, né, foi, né, esse posicionamento e eu vejo que aí aqui eu tenho alguns desafios, né, que, beleza, quando eu olho para dados, né, eu consigo criar soluções customizadas, né, então isso se assemelha muito a consultorias, mas o meu apoio ele não é tão consultivo no sentido de negócio, né, a gente não faz análise dos dados para os nossos clientes, a gente entrega ferramentas e o cliente que tem o entendimento sobre o negócio, ele faz as perguntas e analisa os dados conforme a necessidade dele. Então a gente tem algumas vertentes lá na Select Data. A gente tem a vertente de criar os dashboards, criar as ferramentas, esse é o nosso carro-chefe hoje, porém a gente também constrói integrações que deixam os dados disponíveis para as empresas que têm uma equipe de dados interna, às vezes um cara que é muito bom em construir dashboards, mas ele não tem a expertise para fazer as integrações. Então a gente consegue disponibilizar os dados para, né, essas pessoas criarem as ferramentas também. A gente vem trabalhando e estudando também a parte de inteligência artificial para fornecer para os nossos clientes, aí sim, análises, né, porém de uma maneira mais escalável, digamos assim, através de IA generativa,
treinada com os dados da própria empresa, né? Então, hoje eu diria assim, cara, Select Data, né? Como empreende na área de dados, tentando ser mais objetivo na tua pergunta, né? Num primeiro momento, entendendo muito a necessidade de cada cliente, né? Tentando segmentar isso, né? Porque as necessidades de uma empresa de tecnologia é diferente das necessidades de uma indústria. Até mesmo, às vezes, dentro da empresa de tecnologia, né, tu compara várias empresas, tu, né, vê várias necessidades diferentes, né? Tu como empreende também com software sob medida é muito semelhante, né? E o desafio é, sim, criar soluções mais escaláveis, né? Porque, né, dados é muito aberto, né? Então, esse é um desafio interessante. Tá, mas e aí, quando tu fala, né, tu falou na tua frase em relação a gente entende o que o cliente quer para fazer a construção. Então, tu tá fazendo uma customização para ele. Né? Então, por exemplo, assim, se você fecha comigo e a gente precisa ajustar um dados da minha empresa, você fecha comigo uma customização, beleza. Essa mesma customização, em teoria, você não vai conseguir utilizar ela na empresa X. Talvez um conhecimento, alguma coisa desse sentido você faz. Então, ele é sempre um dados as a service, como se fosse uma customização deles. Exato. Certo? Certo. Na maioria dos casos, sim. Tá. E aí, pensando nisso, qual que é o teu cliente ideal nesse modelo? Porque você falou, cara, tem algumas empresas que têm um time de dados, mas não conseguem fazer integração. Possivelmente tem empresas que não têm time de dados e quer saber os dados da empresa. Boa. Então, hoje, qual que tu entende nessa tua jornada de Select Data? Qual que é o teu cliente que você, cara, se chegar um cara desse para mim, é o que mais faz sentido aqui? Boa. Lá na Select Data nós temos 2 grandes pilares, né? O pilar de serviço, que é basicamente, né, tudo isso que a gente está falando, e é onde a gente consegue atender necessidades customizadas. Para essas necessidades customizadas, o que faz mais sentido para a gente hoje são empresas de tecnologia. Então, por incrível que pareça, a empresa de tecnologia ela é muito carente por dados, né? Normalmente as pessoas, né, os desenvolvedores, né, até tem... Só um parênteses, quando fala em empresa de tecnologia, são possivelmente empresas que os founders têm uma ideia de um produto, faz MVP, bota o produto no mercado e é isso. Eles não olham para dados, é isso? Boa. Pensa em empresa de tecnologia como um SaaS, né? Eu vou citar alguns clientes que nós temos aqui. A gente já atendeu Senior Sistemas, né? A Cashin, né? É um cliente nosso. A PayTrack aqui de Blumenau é um cliente nosso. Então, esses clientes, eles têm muitas necessidades de dados internos. Então, na própria gestão. Então, processo comercial, por exemplo, dessas empresas. É um processo de venda complexa, onde eles estão investindo em marketing, eles estão com ferramentas de automação de marketing para comunicação com os clientes, eles têm um CRM, eles têm um ERP, então são várias plataformas para fazer a gestão do comercial, porém, o gestor ele precisa ficar analisando esses dados de maneira muito isolada em cada sistema. Então, o que a Select Data faz? Ela unifica todos esses dados em um Data Warehouse ou um Data Lake e constrói ferramentas para análise desses dados de maneira centralizada. Então, com isso, por exemplo, a gente consegue responder perguntas do comercial como, beleza, qual que é o meu ROAS por criativo? Por exemplo, esse é um problema que a gente resolve, é muito comum. O que é o ROAS por criativo? É o retorno sobre investimento de anúncio a nível de criativo. Então, tu tá rolando no Instagram ali, tu vê um anúncio de uma empresa, né? A cada R$1 que essa empresa investe nesse anúncio, o quanto que retorna lá na outra ponta. Se chama ROAS? ROAS. Que massa, não sabia. É semelhante ao ROI, né? Sim, semelhante ao ROI, imaginei confunde, isso. Né? Só que o ROAS, ele é isolado para os específico investimentos esse de cara. anúncio. Tá. Ele é isolado porque daí ele só contempla o investimento do próprio anúncio. O investimento faz no Meta, por exemplo. Agora... Tá, mas então nesse caso, em vez de o cara olhar um ROI como um todo, ele olha direto o ROAS do anúncio pra ver, cara, esse anúncio não tá bom ou tá ruim. Exatamente. Tá. Então, a cada R$1 que eu coloco, quanto que volta na mas pra fazer ponta. isso, a empresa precisa, antes de ela chegar em ti, então ela precisa estar ativamente em marketing, ou não precisa super ativo, mas precisa estar ativo no marketing. No marketing precisa ter um processo um pouco de dados no comercial, alguma coisa do tipo, daí tu junta as beiradas lá, as escovas e faz o dashboard pra ele, é isso? Boa. Tem alguns pontos, né, em tudo isso, né? E aí entra as complexidades do nosso negócio onde a gente consegue ajudar os nossos clientes. Então pensa que para a Select Data funcionar, né, eu preciso da minha matéria-prima. Qual que é a minha matéria-prima? São os dados. Então é muito comum chegar em empresas, eu quero fazer um dashboard do meu comercial. Tá, beleza, qual que é o teu CRM? Não tem. Eu não tenho CRM. Não, beleza, então vai lá, contrata um CRM, deixa isso aí rodar por uns 6 meses, porque o processo vai mudar, né? A partir do momento que tu implementa um software, né? Tu vai aprendendo com isso, o teu processo muda. É porque é a ferramenta que vai te ajudar, então a ferramenta vai te moldar, talvez alguns... Não vai fazer sentido agora, talvez vai trocar, né? Exato, né? Então a gente mas isso vocês ajudam também a colocar a ferramenta? Não.
A gente não faz isso. A gente precisa que o cliente já esteja num nível de maturidade em relação à sua operação suficiente para a gente conseguir utilizar aqueles dados para alguma coisa. Então, o que é muito, né, enfim, e aí, né, voltando a responder a tua pergunta, a gente acaba não segmentando os nossos serviços por segmento de negócio. Por exemplo, eu falei, a empresa de tecnologia faz muito sentido porque nós temos muitos cases, mas a indústria também faz muito sentido porque nós temos muitos cases. Por exemplo, a gente atende redes de franquia fazem muito sentido porque eles têm muitos dados, o negócio tem que estar extremamente organizado, padronizado para funcionar. Então, isso aqui é uma mina de ouro pra gente, porque a gente consegue, entender que a franqueadora tem determinado resultado, cada franquia está performando dessa maneira, comparar entre franquias, por exemplo. Então, a nossa segmentação ela é muito mais em relação à maturidade analítica e de processos da organização do que em relação a segmentos de negócio propriamente dito, né? E dito isso tudo, né? Pensa um cenário que é algo que eu uso muito até no discurso comercial, né? Quando estou vendendo o projeto, né? A gente fala assim, qual que é o primeiro valor que a gente entrega para os nossos clientes através das nossas soluções? O primeiro valor que a gente entrega é muitas vezes o cara identificar que ele tem uma falha de processo, porque às vezes, eu quero medir aqui, por exemplo, o quanto que cada vendedor está vendendo, sei lá, um ranking de vendedores. Beleza, a gente constrói, conecta nos dados, apresenta. Daqui a pouco ele olha lá, não, mas está errado isso aqui, porque, quem é o vendedor nu? Sei lá, não tem o vendedor atrelado àquela venda. Beleza, então tem algum erro de processo que aquele dado não está sendo coletado. Então a gente depende da nossa matéria-prima, do dado. Né? Ou até às vezes tem um vendedor que vende pra caramba e o cara não usa a ferramenta, só que no feeling do empreendedor, ele sabe que o vendedor X vende pra caramba, só que, cara, tu não tá usando o processo. Exatamente. Em teoria. Então a gente tem que corrigir isso. Corrige o processo. Então, né, o primeiro grande valor que tem para as empresas que investem em dados é conseguir identificar as falhas de processo para daí ganhar mais performance. Cara, tem um outro caso bem legal também que a gente tem de uma indústria onde, né, a gente fez lá todo o desenvolvimento do projeto, né, enfim, né, fez o dashboard e a gente começou a analisar os dados junto com o cliente. O cliente, mas, cara, esse número aqui não tá fazendo sentido, não tá batendo, porque eu gero um relatório aqui no sistema, tá dando um número de vendas e no teu tá dando outro número de vendas. O que acontece, né? O cliente que ainda não tem um projeto de dados, ele é muito comum ele exportar os relatórios do sistema, né? Então, né, todo o sistema para gerar um relatório geralmente roda um SQL ali por trás com regras de negócio e tal. Quando a gente constrói o projeto de dados, a gente conecta direto no banco, sem essas regras de negócio do relatório, né? E a gente vai ajustando até... Tipo, tu pega o dado cru de fato, né? O dado cru. O dado zero, direto na tabela do banco de dados, né? Claro, né? Tem todo um procedimento de boas práticas e tal, mas o que aconteceu nesse caso? É que ele não passa por uma manipulação, né? Você pega ele cru, sacou? Exato. Tá. Eu pego ele, a matéria-prima. Sim, né? sim. Exatamente. E aí a gente aplica, né, as transformações dentro do projeto de BI, dentro do Data Warehouse, enfim, depende do caso. Mas o que aconteceu nesse caso que eu estou comentando, tá? Pensa que, né, o cliente estava acostumado a gerar relatórios lá no sistema. E ele tinha um número X de faturamento que ele pagava tanto de comissão para os seus vendedores em relação a esse faturamento. Quando eu comecei a trazer o dado direto da tabela e ele começou a acompanhar o número que deveria ser de comissão, ele viu, cara, não tá batendo, a tua comissão ela tá mais baixa do que a comissão que eu tô pagando de fato. O que a gente percebeu? Que o relatório que ele estava usando para pagar a comissão estava errado. A regra de negócio não estava batendo. Ele estava pagando mais? Ele estava pagando mais comissão. Ele estava pagando comissão em cima do desconto também. Sacou? Então, tipo, entendi. Esses detalhes a gente só pega conectando direto no banco de dados e ouvindo o cliente, claro, né? É um trabalho consultivo também, né? Mas, no final das contas, a gente entrega uma ferramenta pro nosso cliente. Cara, resumo da história. A gente economizou para esse cliente R$1 milhão por ano. Sério? Que ele tava pagando indevidamente de comissão. Caraca, que da hora! Muito massa, tá? Tipo, esse é um case bem legal, assim. Que cliente que é? Pode falar que a gente é não? Não. Tá. Imaginei que não. Mas, cara, era uma indústria, então, tipo, pensa que isso é muito comum. Cara, a indústria deve ter muito isso aí, tá? Deve ter muito, cara. Meu, a indústria deve ter muito isso aí, cara. Então, é bem massa, assim, são coisas que a gente consegue, e claro, né, eu, já estudei muito como precificar projetos de dados, por exemplo. Cara, assim, são muitas variáveis, né, na verdade, né. Tem muita gente que gosta de precificar falando, tá, o quanto que eu tô economizando ou fazendo o meu cliente ganhar a mais com esse projeto. Só que isso é muito intangível, muitas vezes, né. Esse exemplo que eu dei, claro, é um exemplo bem intangível, né, porque, a gente conseguiu identificar uma falha, mas muitas vezes, né, o resultado depende muito das decisões que o gestor toma olhando para os dados, né? Então, são essas... Cara, mas aí tu falou que... Beleza, eu te fiz a pergunta sobre quem é o cliente, aí tu comentou. Tu falou, cara, talvez o cara que não tem nada, né? Tipo, não tem CRM e tal. Não faz sentido, beleza, porque ele precisa da matéria-prima.
Aí eu tô pensando aqui como cabeça empreendedora, tá? Boa. Não faz sentido ter uma linha, né, um pilar, talvez, dentro da Select que esse cliente tenha que passar por isso nessa construção, sei lá, vocês... Cara, então, se você não tem ainda isso, não adianta vir aqui no meu time de engenharia. Isso. Saca? Vai no meu time lá de processo, sei lá, como é que chama isso, Massa. e a gente vende isso, implementa junto contigo, tu escolhe qual CRM que tu quer, o que você quer, a gente dá aqui indicações por parcerias e facilidades de integrações, sei lá, tu entendeu? Boa. E aí a gente faz isso por um processo de 6 meses, depois de dados, aí a gente pula pro time de engenharia, sai dessa fase, vai pra fase tal, e a gente te entrega isso. Faz sentido também, tem alguns players do mercado que atuam até dessa maneira. O caminho que a gente seguiu foi de criar parceiros, né? Então, vou dar esse exemplo de CRM. A gente tem uma parceria muito forte com a PipeRun. PipeRun, CRM do Rio Grande do Sul, cara, super parceiro nosso. A gente usa a PipeRun desde o dia zero. Então, que massa. Eu gosto de falar isso porque, né, como eu venho também da área comercial, eu sei da importância que é um CRM para um negócio e desde o dia zero eu tenho CRM na Select Data. Isso ajudou demais a gente, né, a manter o nosso crescimento e tal. E sempre que surge um caso desse, o cara não tem CRM ainda, a gente indica para PipeRun e tal, e em alguns clientes a gente tem, em alguns parceiros a gente tem até um comissionamento e tal, então isso traz receita para o nosso negócio, mas a gente ainda não tem essa camada de serviço para garantir que o CRM está sendo implementado e tudo mais. Não é algo que a gente está olhando com tanta força, até porque a gente visa criar soluções um pouco mais escaláveis, digamos assim, do que ter uma camada de serviço tão robusta, com profissionais também de alto calibre, né? Porque precisa ter gente entendendo de negócio, entendendo do negócio do cliente. Então, eu achei um desafio muito grande montar essa... Agora, né? Tipo, imaginei. Então, a nossa entrega ela é mais técnica do que de negócio, digamos assim. Até porque eu entendo que, cara, você tem que ter, talvez, né? Isso é meio... Vamos desmistificar isso, né? Isso é meio tipo assim, eu tenho que ter um monte de produto ou eu tenho que ter um produto para vender? Cara, depende. Um grande depende, né? Um grande depende. Isso agora fala, não, mas você só tem um produto. E daí? Eu faturo, sei lá, 5 milhões com esse produto. E aí? Exato. Mas se esse produto cair, você não fatura nada. Cara, mas qual a probabilidade dele cair, né? Qual a probabilidade de não ter mais dados para as empresas, né? Exato. Saca? Não faz sentido hoje. Óbvio que daí, se acontecer alguma coisa, né? Vir uma pandemia da vida, coisa do tipo, é uma situação diferente. Sim. Tá? Mas pensando nessa prateleira de vários produtos, talvez hoje não faz sentido, né? Porque o cara precisa estruturar não direto, mas precisa ter uma estrutura muito boa ali na área de dados, cara, um processo bem definido, talvez um produto, depois tu pensar nisso, aí, cara, beleza, isso aqui eu atendi, cara, chegamos num platô, digamos, agora a gente olha pro outro lado, né? Boa, até, cara, tenho algumas... Isso tudo que tu falou, assim, faz parte de vários dilemas que eu tenho desde que eu abri a empresa, né? E aí a gente tá muito envolvido no cenário de startups e tal, a gente tá no CIB, então, né, tem todo um ecossistema em volta, e a gente ouve muito falar sobre escalabilidade, sobre SaaS, né? Pô, eu converso com diversos investidores, né? E eu sei o quão, por exemplo, assim, os desafios de ter uma empresa de serviço, né? Então, hoje eu comecei a Select Data como uma empresa de serviço. Como eu venho de Sênior, veio de Lincros também, eram empresas que tinham produto e tinham serviço também, mas o principal era o produto, era onde trazia a maior receita, a maior escala e tudo mais. E eu até demorei para empreender, né? Enfim, né? Olhando para trás agora, eu gostaria de ter empreendido mais cedo, eu acho que todo mundo que empreende fala isso, né? Mas porque eu queria chegar no mercado com um produto, com uma plataforma, alguma coisa. Só que quando tu olha para o cenário de dados, algo que era inegociável para mim eu tenho que atuar na área de dados. É algo que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, que eu vejo valor no mercado. Eu não consegui chegar num produto de dados, digamos assim, lá no início. Então, surgiram oportunidades para oferecer isso como serviço e eu abracei e comecei a empreender. Só que com o tempo, né, eu fui entendendo que, beleza, aonde, né, agora olhando para esse pilar de serviço que eu atendo várias empresas e tal, aonde que eu consigo criar um produto escalável aqui no meio para até, cara, conseguir ir distribuindo aqui minha receita, conseguir criar um motor mais escalável, enquanto eu tenho um serviço que funciona como um laboratório de ideias, funciona como um negócio gerador de receita no curto prazo que vai servir para investir também nos outros negócios, que eu não dependo de investidor, que eu não dependo de enfim, empréstimo bancário e tal. E dali nasceu daí um produto. Então, hoje a gente tem o pilar de serviço e a gente tem um produto também, né, que tu tá conhecendo agora também a nossa solução. E aí, né, eu até puxo uma fala que eu gosto do Anderson Vustro. No ano passado a gente fez o Startup SC, o Anderson da Queston. Ele falou uma parada que eu achei muito sábia e muito óbvia, assim, mas é muito sábia, que tudo é difícil, né?
No final, empreender em serviço é difícil, empreender em produto é difícil, né? Ser empreendedor é difícil, mas ser CLT é difícil também. Então, escolha o seu difícil no final do dia, né? Então, eu sempre penso isso, quando eu me pego nessas encruzilhadas, assim, porra, qual que é o difícil que eu quero percorrer aqui? Então, hoje o difícil que eu quero percorrer eu quero uma empresa de tecnologia focada em dados, que consegue oferecer serviços para os nossos clientes, mas que também tem soluções de prateleira para resolver um problema mais rápido, um problema mais padronizado, mais escalável, enquanto um vai ajudando o outro, assim. Então, esse é o difícil que eu quero. Cara, e tu sabe que eu empreendi muito, eu empreendo hoje em serviço, muito. Eu sou conhecedor de SaaS porque na minha carreira eu desenvolvi SaaS para os clientes. Esse é o meu, assim, eu não vivenciei ali, sabe, a construção da minha empresa no SaaS. Eu vivenciei isso para os clientes. São mais de 100 projetos que eu já desenvolvi, todos eles focados em SaaS. Massa. Saca? Então eu vi cliente faturando milhões, cliente entregando um SaaS e não tracionando. Cara, eu vi um monte de coisa. Cara, entregando um negócio, não tracionou, mudou, tracionou. N coisas eu já vi. E aí na minha cabeça eu pensei, pô, cara, faz só sentido você ter alguma coisa de fato com milhões de valor quando você trabalha com SaaS. Né? Na minha cabeça era assim, tá? Era assim. Eu concordo que é muito mais fácil você chegar em milhões com SaaS quando você acerta o gatilho, óbvio, né? Porque você pode fazer o MVP, pode testar vários produtos e não dar certo no mercado. Sim. É mais fácil isso tracionar. Só que existem cases reais de pessoas que criaram empresas de serviços e venderam e receberam o exit disso. Então, quando eu entendi isso faz pouco tempo, tá? Sei lá, foi pós-pandemia ali, 2021, 2022, que eu entendi isso. Foi, pô, cara, então faz sentido você construir uma empresa de SaaS, de serviço, você trabalhar e você ter um exit dela. Sim. Saca? É um negócio talvez novo hoje, comparado a... Não talvez novo, mas talvez é um negócio no hype que não tem hoje, porque todo mundo olha para SaaS, para produto, saca? Exato. Mas faz sentido o serviço também. Sim. E, de novo, existem cases comprovados que existiram disso. Eu falei, cara, então existe gente que já fez, por que a gente não pode fazer, sacou? Sim, e, cara, de novo, puxando até o Startup esse ano passado que a gente participou, e pra mim foi, né, até eles chamavam de MBA for Founders, assim, né, que é um negócio muito massa, assim, é muito cara bom, cara. Aprende muito é muito bom. E tem uma conexão com os caras que tem um gabarito muito alto, né, e cara, o pessoal da Queston tá muito lá, tem, né, vários workshops com o pessoal da Queston, que tem muita experiência com fusões, M&A, enfim, e o próprio Rafael Assunção, ele fala isso, sabe, tipo, e foi massa porque eu comecei a empreender com serviço, mas sempre ouvindo, cara, é SaaS que presta, serviço não presta, a gente ouve muito isso no mercado, exato. E isso é ruim pra quem empreende em serviço, porque tu fica até... Porra, beleza, eu tenho aqui um negócio que tá me dando lucro, tá me dando dinheiro, mas, o mercado fala que isso aqui é ruim, como pode ser ruim? Aí eu vou lá e faço produto e o produto não dá dinheiro, aí tipo... Mas é tipo contraditório, porque tu tá trabalhando no serviço, tu tá ganhando dinheiro, aí tu fala, tá, e se eu não fizer mais isso, quem é que vai atender os nossos clientes? Cara, vai ser uma outra empresa de serviço que vai atender os caras, então... Vou deixar dinheiro na mesa também, Exato, vou deixar dinheiro na mesa. É claro que tem toda uma questão de foco também e tal, Sim, né? concordo. Pra um SaaS funcionar super bem, o cara tem que estar muito focado ali, porque ele tem que acelerar rápido e tal, tu tem que acertar, mas... O Rafael Assunção, ele fala muito assim, cara, não tem problema você ter uma camada de serviço no teu negócio, desde que ela, né, te dá rentabilidade e ela resolva um problema do teu cliente, ela tem que agregar valor pro teu cliente. Então, cara, se a gente pegar exemplos, cara, a Senior tem 30 anos de mercado, tem, uma puta empresa, tá pra abrir IPO ali, negócio, e eles têm uma camada de serviço fodida, eles têm uma fábrica de software lá dentro, todo o projeto que é implementado da Senior tem que ter uma implementação, passa por customizações, então não tem problema ter uma camada de serviço, né? O que a galera, eu acho que erra muito, assim, enfim, eu já errei muito nisso também e venho mudando esse mindset, a gente quer comparar muito as empresas SaaS B2B brasileira com empresas SaaS B2C americana, tipo assim, tem que escalar pra caralho, tipo Netflix. Cara, mas tu não tá atendendo o consumidor final, tu não é a Netflix, tu tipo... Exato, como é que a Netflix vai trabalhar de serviço pra mim e pra ti? Ela não vai fazer isso pro B2C, não tem como ela fazer isso, ela vai entregar, de fato, um SaaS, e é isso, cara, você quer, não quer, vai pra outro. Sim. Quando a gente trabalha com B2B de fato, tem o serviço, cara. Vai ter a camada. Tem que ter a camada, né? Cada empresa é uma empresa diferente. E aí, hoje, no nosso produto, né? O que é a nossa plataforma? Né? Eu identifiquei, né, uma dor de mercado, né, através do nosso pilar de serviço, que eu entendi que, cara, isso aqui pode ser escalável, porque a gente vendeu 4, 5 projetos, 10 projetos aqui que, foi
Tipo, daria para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu só não consegui fazer um Ctrl-C, Ctrl-V por conta da forma como aquela arquitetura foi construída, usando ferramentas de mercado, Power BI e tal. Mas aquilo ali foi o nosso MVP. Então, o que eu gosto de falar, cara, a minha estratégia de validação é através da receita. Eu não faço pesquisa para validar se o cliente contrataria aquilo. Eu crio um MVP e vendo. Cara, o cara tá pagando, velho, tá validado, entendeu? Agora vamos fazer isso aqui ser mais escalável. Então, a gente construiu um produto que integra com as plataformas de anúncio, então Meta, Google, LinkedIn, TikTok, e traz dashboards automatizados conectados a essas plataformas, né? Então, a gente fez um MVP com Power BI, funcionou, e a gente levou isso aí para um produto já de prateleira. Cara, funcionou, deu certo, a gente conseguiu vender, nosso mercado inicial eram agências de marketing, o que a gente precisou pivotar no meio do caminho foi o ICP, a gente parou de vender para agência, passou a vender para o cliente final. Nessa, a gente fechou com a Avan, por exemplo, um baita case que a gente tem pro produto. Então, pensa, né? A Avan lá, cara, investe em marketing digital, tem um objetivo muito forte de levar o pessoal para a loja física, né? Uma estratégia muito forte de loja física, mas tem uma presença digital muito forte. E eles precisam ter essa visão de maneira unificada. Eles estão em todas as plataformas. Quem está no digital não pode estar só no Instagram. Tem que estar no LinkedIn também, tem que estar no TikTok agora. Pô, TikTok destruindo tudo. Tem uma estratégia de orgânico forte, né? Então, o velho da van também, né, faz muito post e tal. Então, através do nosso produto, a gente consegue, de uma maneira mais rápida, centralizar todos esses dados e apresentar o que está acontecendo, né? E aí abrem várias opções que, né, podem virar outros módulos dentro do produto e tal. E no meio disso tudo, né, como a gente, cara, como eu decidi ir por esse caminho. Nos projetos de serviço, né, quando a gente vai olhar, pô, o que dificulta a escala? Pô, é a integração, por exemplo, porque cada cliente diferente usa um RP diferente, cada RP é uma integração e tal. Quando eu olho para o marketing digital, se a gente pensar assim, pô, no mundo inteiro, quem está investindo em marketing digital está investindo, cara, praticamente nas mesmas plataformas que enche uma mão. Então, isso diminui a minha complexidade de integração. Eu integro menos aqui e consigo escalar. Os indicadores são muito parecidos, então são os mesmos dados que estão trafegando ali para todo mundo e tal, e aí a gente consegue depois ir criando soluções adjacentes para melhorar a gestão no marketing, porque o marketing ainda é uma área cara, com pouca gestão, é tudo em planilha, né? Por incrível que pareça, né? É uma área digital, mas a gestão disso, a gestão orçamentária, por exemplo, do marketing, é tudo em planilha. Então, através da nossa plataforma, a gente vem buscando resolver esse tipo de problema. Até porque quando você fala ali que enche a mão, realmente é isso. Só que, cara, tu entende que mesmo enchendo a mão são 5, e são 5 formas diferentes de você fazer gestão para cada plataforma. Tipo, eu entendo que o dado é o mesmo, que é mais ou menos o cara quer saber. Cara, eu investi tanto, qual foi o meu retorno? Exato. Tipo, ela quer saber em todas as 5, ok? Isso. Mas a forma de obter isso é diferente para cada uma, né? Talvez a integração, sei lá, a forma de lançar isso para mídia é diferente. Isso. Então, eu preciso centralizar isso dentro de uma plataforma, né? Exato. Que é a ideia que tu tá falando aqui, né? Isso. Eu entendo disso, saca? Mas eu entendo também que para o empreendedor que não conhece do marketing digital, que é o que tu tá falando, Boa. ele não tem essa noção, né, velho? Tipo assim, cara, deu certo ou não deu o meu? Como é que ele acha que ele deu certo? Ele fez um post e aí ele vendeu o dobro que ele vendeu mês passado. Aí, assim, mas foi por causa do post? Não sei. Pode ter sido o mercado que aconteceu alguma coisa, pode ter sido o post de fato, pode ter sido uma outra ação que ele fez um evento, tem N coisas que pode ter acontecido. Exato. Como é que ele sabe disso? Ele precisa dos dados pra ter essa informação, saca? Sim, exatamente. E aí, beleza, né? E aí quando a gente olha no produto, a gente tem que tomar decisão o dia todo, né? Não adianta. Então, o produto ele tem que ser mais nichado do que o serviço, né? Ponto. Porque senão, cara, eu vou morrer desenvolvendo produto aqui e não ele vai ser sempre customizado para todo mundo, né? Então, esse é um desafio interessante. Então, quando eu decidi pro produto, eu precisei entender, tá, beleza, onde eu vou validar? Quais são os mercados aqui que eu vou, né, buscar, atender e onde a gente vai conseguir agregar mais valor com esse produto, né? A gente testou, por exemplo, agência de marketing. Cara, a agência de marketing tem a dor, eles têm a necessidade de visualizar esses dados e dar os reportes para os seus clientes, né? E, né, principalmente por conta dos clientes da agência, né? Porque daí a agência que faz todo o tráfego, digamos, para os clientes, é isso, né? Para os clientes, né? O que a gente começou a pegar no meio do caminho, assim, pô, a gente entregava os dashboards e por dentro da nossa plataforma a agência conseguia também dar acesso ao cliente final. E a gente começou a receber feedback assim, eu queria tirar esse gráfico aqui, eu não queria que o cliente visse essa informação, eu queria, sabe, eles vieram, né, assim, né, não todas, né, mas foi muito comum, foi algo recorrente, né, pedir para esconder algumas informações. A gente, né, começou a pensar, cara, se
a informação não tá chegando lá na ponta, tem uma dor lá na ponta e a ponta nem sabe que tem essa dor. Então a gente começou a ir direto no cliente final, falar, ó, beleza, aqui a gente tem uma ferramenta que funciona quase que como uma auditoria do teu marketing, para tu saber realmente onde tá sendo o investimento, o que tá dando retorno e tal, para tu entender até se a agência que tu contratou tá dando performance. E aí, com isso, a gente conseguiu explorar um mercado diferente. E esse mercado diferente, a gente agora, né, vem trabalhando com algumas premissas. Né? A gente prefere trabalhar com empresas que possuem uma jornada de compra 100% digital. Então, pensa que nesse cenário eu consigo mensurar exatamente o quanto que eu estou investindo lá em cima e o quanto que está dando de retorno lá embaixo. Né? Então, por exemplo, empresas de e-commerce, cara, é super potencial pra gente, porque o e-commerce tem uma jornada de compra digital. Então, até mesmo no gerenciador de anúncio lá do Meta, por exemplo, né, do Facebook e tal, eu consigo saber quais são as campanhas que estão me dando mais dinheiro. E aí é um desafio quando a gente olha para negócios locais, por exemplo. Cara, tem muito, sei lá, né, clínica odontológica que investe em anúncios online. Só que a clínica odontológica, ela não tem uma jornada de compra digital, porque tá investindo em marketing, mas isso vira lead, talvez, vira, sei lá, visita presencial, consulta. E aí, para mensurar isso aí teria que ter um processo muito bem amarrado com um CRM, com alguém cadastrando as informações e tal. Então, a gente ainda não ataca esse mercado. Por quê? A gente não consegue agregar tanto valor para ele, a gente só vai mostrar a informação que está já no gerenciador, eu não consigo cruzar dados de diferentes fontes, então a gente opta por trabalhar com, né, operações que já rodam bem no digital e a gente consegue, cara, de fato provar ROI daí, né, e fica mais evidente ali pro cara o nosso valor, sabe? Cara, eu quero falar sobre esse teu produto que eu acho muito massa, mas antes eu queria só voltar um pouquinho uma pergunta que eu queria fazer antes. Quando a gente tá falando do time de dados, né? E aí você foi para a área de dados e tudo mais, aí você montou a Select. Então, qual que é o tamanho da tua equipe hoje? A gente tá em 10 pessoas. Caralho, 10 pessoas? Pô, 2021 pra cá, 10 pessoas? 10 pessoas. Pô, mas pensei que era tu e mais um, assim. Não, só tu de não tem sócio, né? Eu sou o único sócio, né, da Não empresa. quer outro sócio? Tu não quer? Cara, assim, a gente pensa em abrir rodada de captação pro ano que vem, né? Não, mas aí não é sócio. E aí, talvez, para isso, né, eu preciso incrementar mais o corpo, digamos, de sócios, ou formar um grupo de C-Levels e tal. Então, é algo que eu tô planejando ainda. Não sou 100% fechado a ter sócios, mas é algo que eu vejo que também não é obrigatório ter sócios, sabe? Então, é uma decisão ainda que eu tenho que tomar. Tá. Mas tu tá, tipo, pensando por conta da captação? Não necessariamente, assim, eu vejo que... Ou porque tu tem demanda... eu tenho alguns gaps também, né, como profissional, que eu preciso de alguém para complementar, né? Por exemplo, hoje a gente não tem um CTO, então o produto dando super certo, eu vou precisar de um CTO. Eu vou precisar de alguém com essa expertise técnica para, realmente ser o meu braço direito ali nessa parte, né? Hoje a nossa equipe, ela é formada, né, ali por, né, eu tenho um gerente de projetos, que apoia na entrega mesmo, né, dos projetos do produto, de serviço. Do serviço junto. Ele atua nos dois, né? Hoje a minha equipe, ela, né, eu tenho os consultores de BI que aí são extremamente focados no serviço, né, mas algumas posições elas navegam entre serviço e produto, como o time de vendas, por exemplo. O time de vendas, ele ainda atua vendendo produto e vendendo serviço, não tenho isso extremamente segmentado. O desenvolvedor que a gente tem do produto interno, o Eduardo, por exemplo, ele atua no produto, mas ele também desenvolve integrações no serviço. Então, ainda o time, né, pelo tamanho do time, pelas demandas que tem, a gente acaba, né, organizando dessa forma. Não faz sentido ter um squad separado? Ainda não. Eu vejo que... É muito custo também, né, Ingo? Muito custo, Pessoas... Numa empresa de tecnologia, né, o principal custo são pessoas. Né? Então aí tu vai separar isso, sei lá, não tem tanta integração no BI, ou não tem tanta integração do produto, o cara vai ficar ocioso. Não, deixa o cara usar lá, né? Tem trabalho. Tá certo. Não, Cara, eu gosto muito do pilar de serviço, assim, e os investidores que estão me ouvindo aqui vão ter um... Cara, mas eu também gosto, cara. Na espinha, mas assim, eu também gosto. Porque cara, dá muito dinheiro isso, entendeu? Dá grana e, tipo, acho que o aprendizado que a gente tem com isso, sabe? Eu sempre fui um cara que, né, pelo meu perfil mesmo, eu gosto de mudanças, eu gosto de ver o mundo, eu gosto de ver as coisas diferentes que o mundo tem para oferecer. E o pilar de serviço, ele proporciona isso, porque a gente acaba conhecendo diversos negócios, conversando com diversos empreendedores e nem sempre, cara, o aprendizado que a gente precisa tá no mercado de tecnologia. Às vezes, eu tenho cliente que tem, por exemplo, franquia odontológica. Cara, esse cara, ele tem, sei lá, 100 franquias. Esse cara sabe de muita coisa que eu não sei. Então, eu tenho muita coisa para aprender com ele sobre negócio, sobre business, gestão.
Então eu gosto do serviço porque me dá essa possibilidade, sabe? Eu não fico tão bitolado numa bolha, assim, tão fechado, sabe? Então isso é algo que eu gosto, além do serviço, né? Obviamente trazer dinheiro e também ser uma espécie de laboratório de ideias para a criação de produtos escaláveis, né? Por que não? Então, eu acredito que vai chegar um momento que a Select Data vai estar em um tamanho onde eu vou ir criando spin-offs mesmo, né? Então, enfim, essa é a ideia, né? Lá na frente, de repente, pô, beleza, eu tenho aqui uma possibilidade de criar um SaaS, então eu monto uma squad, né? Cria esse SaaS e tal e vai desenvolvendo para daí sim esse SaaS percorrer talvez uma jornada de VC, coisas nesse sentido. Mas o pilar de produto, né? Tendenciosamente é mais difícil atrair investidores, atrair sim. Né, VCs, até, enfim, pelos interesses dos investidores, né? Mas como tu falou, tem exceções, né? Depende a tese do investidor também. Não, depende da tese. Aí, assim, se for pensar em indústria, tá? Investidor investe em indústria. Claro, pô. Cara, eu sei que a indústria, ela vende o produto, né? Uhum. Eu entendo isso. Mas olha o tamanho da indústria. O Sim. quanto que não gera, tipo, de maquinário, sei lá, N coisas. Então, se tu for pensar como SaaS, é difícil, né? Porque tu vai botar dinheiro pra comprar uma máquina, sei lá. Uhum. Entende? Em vez de botar pra equipe de vendas, entendeu? Então, tipo, existe um investidor da indústria também. Então, Claro. existe o cara do serviço, sabe? Sim. Eu entendo que hoje o Mood, assim, tá tipo SaaS, né? Sim. Beleza, é isso aí mesmo, entende? Mas o serviço dá esse dinheiro. Ele dá essa possibilidade, inclusive, de tu fazer outros produtos, testar outras coisas, que é o que tu tá fazendo, sacou? Então faz sentido, né? Abrir essa spin-off, enfim. Tá? Eu acho que isso traz conhecimento e traz oportunidade, inclusive, pra botar dinheiro na mesa também, tá? Isso mesmo. Cara, é bem isso aí, isso que eu penso, tá? E eu gosto bastante, cara. Eu gosto muito do mercado de SaaS também, obviamente, né? Eu tô investindo uma energia desgraçada nisso aí. Mas eu acho que a gente não pode ignorar os outros segmentos, assim, sabe? É que se tu imagina, beleza, tu tens o teu produto e deu certo, só que ele deu certo não num tamanho financeiro, vamos dizer assim, que os clientes pagam pra Select entre o serviço e o produto. Sei lá, o serviço tá aqui e o produto tá aqui, entendeu? Sim. Beleza, tu entende que dá certo isso. Mas se tu botar energia só nesse cara aqui, tu vai baixar serviço, vai baixar faturamento e vai botar energia aqui. Mas como é que sustenta isso, cara? Claro, pô. Como é que sustenta isso, tem que ter cara? dinheiro Tu não é dev, entendeu? Pra tu programar, pra tu só tu fazer. E aí, como é que faz? Exato. Então tu precisa puxar a demanda de serviço acá pra manter esse cara e subir ele, entendeu? E é um aprendizado, cara. Exato. Assim, eu tenho algumas coisas que eu vou um pouco na contramão, assim, do que, tipo, o cara vem no mercado de SaaS, né? Até porque o meu negócio principal é de serviço, então eu tenho que adaptar. Mas, por exemplo, é muito comum a gente ouvir, tem que ser um negócio super enxuto em relação a pessoas. Cara, obviamente, pessoas são, é caro, né? Tu tem que ter profissionais bons, tu tem que remunerar bem eles, tem que ter um ambiente, cara, isso tudo vai grana, precisa vir dinheiro de algum lugar. Mas também o negócio ele é feito por pessoas, né? Então eu acho que como empreendedor, assim, eu busco sempre aperfeiçoar minhas técnicas de contratação, retenção e até mesmo saber vender bem o sonho para essa galera, me ajudar a construir essa parada de uma maneira que todo mundo se beneficie, sabe? A gente faz rodadas de PDI, né? É algo que eu aprendi lá na Sênior e eu implemento desde então. A cada 3 meses eu faço uma rodada de planejamento de desenvolvimento individual e o meu discurso mais forte é assim, cara, assim, vamos mapear aqui os teus objetivos de curto, médio e longo prazo. E olha para a Select Data como uma ferramenta para atingir esses objetivos. A Select Data é uma ferramenta, é um negócio, né? Claro, é um negócio, é um organismo, é um negócio que vai mudar, vai acontecer muita coisa, nem todo mundo que está aqui vai estar aqui no mês que vem, talvez, as coisas mudam, né? Mas a empresa é uma ferramenta, sabe? Para mim ela é uma ferramenta e para os colaboradores ela precisa ser também, né? Independente do objetivo da pessoa. E é isso, cara. No final do dia, assim, é algo que me ajudou muito né, como eu falei antes, eu queria ter empreendido mais cedo e tal, porque eu sempre soube que eu ia ser empreendedor e tal, eu tinha essa certeza. Mas não vinha a ideia, não vinha, enfim, né, o momento, e principalmente não vinha a coragem, né? Eu acho que a coragem é o que principalmente, assim, diferencia quem empreende e quem não empreende, porque às vezes, a pessoa é super bem qualificada, a pessoa daria muito certo empreendendo e tal, mas falta, sabe, aquele passo ali, aquele queimar as pontes, assim, sabe? E, enfim, todo mundo já deve ter passado por isso, todo mundo que empreende, né? E algo que fez eu queimar essas pontes foi que, beleza, quando, né, eu trabalhava, já tinha certeza que eu queria e tal, empreender, eu comecei a conversar com alguns amigos que empreendiam e teve um especial que falou assim, cara, Ingo, eu acho que eu sei uma coisa que vai te ajudar. Eu tenho um grupo aqui de empresários que a gente se reúne uma vez por mês e tal, eu vou te colocar nesse grupo e, tu vai ver, cara, tu vai ver que, cara, conversando com eles ali, tu vai criar essa coragem e vai empreender.
Pô, tipo, não deu 2 meses, eu abri meu CNPJ, assim, sabe? Que massa. E animal, eu tô nesse grupo até hoje, assim, é Confraria de Negócios o nome do grupo. E lá, cara, é muito massa porque eu sou a única pessoa que atua na área de tecnologia. Que massa, cara. Lá a gente tem, por exemplo, tem o Marcos da Solar Valley. Porra, Solar Valley, empresa fodida ali na Via Expressa, cara, é gigante, os caras estão voando. E esse cara tem muito conhecimento de negócios que muitas vezes, o mercado de SaaS não tem. Tipo, são negócios mais tradicionais, só que são negócios super lucrativos, super rentáveis. Então, eu acho que a Confraria de Negócios, cara, me ajudou muito a desenvolver essa visão de empreendedor, e não só o empreendedor de SaaS, sabe? Mas, cara, um empreendedor que quer ter negócios rentáveis, né? Sim. Se tu olhar, tipo, Blumenau mesmo, as pessoas mais ricas de Blumenau não empreendem com tecnologia. Tipo, sim, sei lá, exato. né? Enfim, tem outras empresas de Exato. outros segmentos e tal, o ramo têxtil e tal é super forte. Então, acho que é isso, assim. Então, poderia citar vários nomes ali da confraria que me ajudaram. Às vezes, numa troca de ideia, assim, o cara, tem um insight. Não, cara, isso é muito top. bom, né? Só, voltando, beleza, tu tem 10 pessoas hoje, né, no teu time. E a minha pergunta vai ser a seguinte, cara. Como tu enxerga quando os teus clientes, pensando no serviço ali, né, que tu atende, a estrutura que eles têm que ter de time, por exemplo, assim, cara, faz sentido no começo de uma jornada, talvez, de um empreendedor, ele ter um time de dados, ele ter, por exemplo, separado entre, sei lá, engenheiros de dados, analista de dados, cientista de dados. O quanto isso, eu ter essa pessoa no dia zero, ou talvez 100 dias depois, ou talvez um ano depois, ajuda no desenvolvimento da empresa. Tanto pode ser startup, quando eu vou abrir uma indústria, sei lá, entende? Boa. Cara, assim, no começo da jornada é sempre, né, até porque, vamos supor, no começo da jornada a empresa abriu, dia zero, pronto. Essa empresa ela não tem assim muitos dados ainda para serem analisados, digamos assim, né? Eu vejo que para fazer um investimento na área de dados, o ideal seria, né, ela ter já um histórico, digamos assim. Vamos supor, beleza, um histórico de 1 ano, por exemplo, beleza. Depois de 1 ano, a empresa, eu vejo que um primeiro caminho, talvez um primeiro passo, né, em relação a elevar a maturidade analítica ali e tal, seria as pessoas que estão dentro do time desenvolverem algumas competências voltadas à análise de dados. Então, por exemplo, cara, saber usar bem o Excel, saber usar bem um Power BI. Talvez o próprio fundador, fundador, puxar isso. O ideal é que venha de cima para baixo, né? Porque isso, né, enfim, sim, acaba potencializando ainda mais, top-down. Então, desenvolver essa cultura de tomada de decisão com base em dados é muito melhor quando isso parte de negócio do que quando parte da área técnica. Por quê? A área técnica ela vai ter o hábito sempre de criar soluções, criar ferramentas, só que essas ferramentas muitas vezes não vão ser nem usadas, vai virar enfeite na parede, assim, sabe? Aquela TV com aquele dashboard bonito e tal. Então, isso pode causar até algum tipo de trauma nessa empresa ou nesse empreendedor que botou um dinheiro ali, porque é um profissional mais caro. Se tu montar um time na área de dados mesmo, né, é mais caro. Então, vale mais a pena, talvez, começar a criar uma cultura, né? Talvez, o que tem que fazer do dia zero? Cara, criar a cultura, tomar decisões com base em dados. Pensar primeiro no problema de negócio e como os dados podem te ajudar a resolver esse problema. Então, sei lá, qual que é o problema de uma empresa nova? Preciso vender. Cara, beleza. Então, começa a pesquisar, definir aqui o meu ICP, né, meu cliente ideal e tal, começa a pesquisar em fontes públicas de dados e tal, onde que estão esses clientes ideais, né? De repente usar uma ferramenta, a gente usa lá o Driva, por exemplo, para fazer pesquisa de mercado. Lá no Driva eu consigo colocar um KNAI e saber, qual que é o estado, a região ali que tem mais daquele tipo de empresa, qual que é o tamanho e tal. Então eu acho que no começo é muito mais de cultura, de mentalidade mesmo, de cultura data-driven do que, de fato, o investimento em, sabe, hard, assim. Em trazer gente, trazer plataforma. Porque assim, eu gostei dessa tua ideia, eu tava pensando nisso também. No dia zero, quando eu decido empreender, obviamente tu tomasse uma decisão que tu quer empreender e tu sabe o que tu quer vender. Entendeu? Tipo, sim. A pessoa não abre... aliás, tem um mínimo plano de negócio, pelo menos, né? Nem que seja desenhado, tá na cabeça, né? Mas não tem como tu abrir um CNPJ, agora eu vou decidir. Sei lá, vou abrir um CNPJ de tecnologia, eu vou vender sorvete. Não tem como fazer isso. Antes de abrir isso, você tem que decidir o que você quer, né, ofertar. Então você bota o KNAI, né? As coisas que você precisa abrir. Então o mínimo você sabe que você quer vender. Beleza? Isso. O produto, o serviço, o que seja. Só que, cara, como é day zero, eu tenho zero dados do meu CNPJ, que você falou. Né? Então faz sentido eu olhar para o mercado e puxar dados do mercado de fato. Né? Em fontes oficiais, digamos. Sim, exato. A gente tem alguns cases assim, com fontes públicas de dados. Por exemplo, dados macroeconômicos, por exemplo. Em relação a
sei lá, ramo da construção civil, por exemplo. A gente já fez projetos conectados com o CAGED, mostrando qual que é o histórico de contratações e de demissões nesse mercado, para entender se um mercado está aquecido ou não. Isso pode até te ajudar a tomar a decisão se, é o melhor momento para abrir aquele CNPJ. Aprendeu ou não? Então, tipo, o Brasil, assim, o fato do Brasil ser tão grande e a gente tem uma coisa chamada CNPJ, isso ajuda muito, porque tu tem um padrão, digamos assim, de mensuração de dados a nível nacional. Né? E eu já conversei com pessoas que empreendem, por exemplo, nos Estados Unidos, e lá, tipo, tu não tem um CNPJ, que é um código nacional, tu tem códigos a nível de estado. Estaduais. Isso dificulta muito também para, por exemplo, a gente já conversou muito com a Nelway, uma empresa de Floripa e tal, e eles tinham uma operação lá nos Estados Unidos, e o que a Nelway faz, né? A plataforma da Nelway, ela é justamente uma inteligência de mercado, unificando todos os CNPJs conectados com dados públicos de, Receita Federal e tal, onde tu consegue fazer essas pesquisas, né? Cara, são fontes públicas, né? Dados que estão disponíveis, mas a Nelway organiza tudo isso para ti. Eles foram entrar no mercado dos Estados Unidos e já tiveram dificuldade, porque lá eles não têm esse padrão único a nível nacional. Então, a gente tem certas vantagens aqui no Brasil, o governo é extremamente rígido, talvez. Assim, um negócio que funciona no Brasil, né? A galera fala, o negócio que funciona é a Receita Federal, né? Tipo, então eles coletam muitos dados e esses dados são públicos, né? Então tem diversos sites do governo mesmo que disponibilizam informações públicas. Então, enquanto você não tem os teus dados internos, assim, ainda bem constituídos, né? Eu acho que vale a pena, né, explorar um pouco esse universo. E às vezes, cara, tu não precisa de um engenheiro de dados nesse momento, sabe? O engenheiro de dados, ele vai construir coisas bem complexas. Então, se tu sabe mexer no Excel, velho, já ajuda muito. Aí é muito da cultura, assim. Mas então, no caso, vamos pensar na cultura do cara que vai começar a empreender agora, né? Boa. O Gustavão quer aprender lá na área de veicular, ele desenvolveu um produto, uma ideia de serviço lá e quer ver se faz sentido essa área. Vender válvula termostática. Pneu, sei lá, ele quer vender isso, beleza? Então, o que ele tem que fazer, em teoria? Cara, ele tem que estar com essa cultura de data-driven, porque ele precisa pegar informação de dados, tá? E aí ele precisa publicamente achar esses locais que eu preciso ter fontes oficiais, digamos, reais, né? Só que daí pra achar isso, cara, eu preciso googar, é isso. Preciso lá pesquisar e ver, ChatGPT, sei lá, ver o que dá. E pego essas informações, coleto elas. Cara, vai dar um trabalhinho, óbvio. Sim, tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Escolha a sua dificuldade, escolha né? Escolha o seu difícil, entendeu? E aí você copila tudo isso e, cara, daí você vai trabalhando se faz sentido. Vender pra Santa Catarina, pra Mato Grosso, sei lá. E aí você tem o mínimo de um plano de negócio de zero. Saca? Isso. Eu tenho uma metodologia que a gente usa lá. É uma adaptação de uma metodologia chamada CRISP-DM. Até eu falei esses dias no outro lugar também, que é o quê? O que é o CRISP-DM? Tu começa com a definição do teu problema de negócio. Beleza, aonde eu vou vender? Vou vender online ou vou vender físico? Sei lá, exemplo, é um problema de negócio. Então, beleza, como que eu respondo essa pergunta? Eu começo a coletar os dados que podem me ajudar a responder essa pergunta. Então, sei lá, vou lá no site do Detran, procuro bases relacionadas a, sei lá, evolução na compra dos veículos em determinadas regiões, às vezes vai encontrar, cara, é Google, né? Vai ter que pesquisar muito ali. Beleza, então eu encontro essas bases e eu organizo essas bases de alguma forma. Então, beleza, empresas que estão começando vão organizar isso, sei lá, Excel, Google Sheets e tal. Empresas que já estão há mais tempo no mercado e que têm já uma equipe, ou enfim, cara, pode realizar integrações via API com essas fontes de dados, armazenar isso num banco de dados em nuvem, sei lá, um BigQuery da vida, ou qualquer banco de dados, para daí depois conseguir criar visualizações desses dados, para poder depois analisar esses dados, para daí então tirar conclusões, apresentar essas conclusões entre os envolvidos. Se o cara está empreendendo sozinho, é ele mesmo, né? Faz uma reunião com a diretoria lá, ele e ele mesmo. Tomou essas decisões, cara, beleza, vou vender no físico, porque aqui em Blumenau a compra dos veículos está crescendo muito. Qual que é o próximo problema? Aí repete todo esse ciclo. Então, agora o próximo problema é, como eu vou precificar isso? Beleza, então eu vou mapear aqui os concorrentes, vou ver qual que é o preço dos concorrentes, vou juntar esses dados, analisar eles em gráficos e tal, vou apresentar esses dados para os envolvidos, tomar uma decisão, beleza, o preço vai ser esse, para ser mais barato que os concorrentes, porque eu estou entrando no mercado. Qual que é o próximo problema? Como que vai ser a logística? Aí todos os processos de novo. Às vezes, né, e aí,
né, eu gosto de começar sempre do problema de negócio para depois ir para a coleta do dado, né? Porque pensa que, né, se o meu problema de negócio é saber, pô, como que os meus concorrentes fazem com a questão da logística, às vezes a coleta de dado não vai ser procurando no Google ou de uma fonte correta. Vai ser, cara, ligando, fazendo cliente oculto, sei lá, né? Quanto tempo demora, qual o valor, né? Exato. Então, às vezes, vai ter que colocar uma pessoa ali só para coletar aquele dado, planilhar ele e tal. Então, eu vejo que a cultura de tomada de decisão com base em dados é isso. Não é tu, tipo, só trabalhar com, né, uma integração com o ERP. Cara, beleza, os dados que estão lá no ERP, pô, é lindo, porque tá tudo em tabela, tá tudo organizado. Agora, como a gente resolve problemas mais complexos onde os dados não estão extremamente organizados, sabe? Então, isso, né, vai um pouco essa metodologia, eu vejo que ela ajuda bastante nisso, nossa, sabe? Como é que é o nome, Chris? É CRISP-DM. É uma metodologia muito usada em ciência de dados. Então pensa que, vamos lá, né? Agora, olhando, o cara tá empreendendo lá há alguns anos, já tem uma estrutura grande, quer montar uma área de dados internas dentro da empresa. Quais são as posições que ele precisa, né? Beleza, pensando num time completo e pensando em toda a jornada que o dado faz, talvez o primeiro cara ali seria tipo, um engenheiro de dados, que é o cara que vai, né, de fato fazer, né, a organização desses dados de uma maneira que esses dados possam ser utilizados, né? Então esse é um engenheiro de dados. E aí, cara, vai trabalhar com N ferramentas de mercado e tal, usa muito Python, por exemplo. Só rapidinho, parênteses. Boa. Quando tu fala organizar, é como se a pessoa ela é ignorante no assunto de dados e esse cara deixa claro para ela isso. Pode ser também, tá? Mas pensa que... Vou dar um outro exemplo. O cara... eu uso um CRM e eu uso um ERP, né? São dois sistemas de gestão. Sim. Um é focado no comercial e o outro é focado na gestão da empresa. O CRM e o ERP, eles têm, em alguns casos, a mesma informação. Por exemplo, cadastro de cliente. Eu tenho um cadastro de cliente no CRM, eu tenho um cadastro de cliente no ERP. Só que, às vezes, lá no CRM, eu tenho lá o cliente Select Data. E no ERP eu tenho Select Data Limitada, por exemplo. Um usa nome fantasia, outro usa razão social. Eu tenho o CNPJ como chave principal, no outro eu tenho um ID único de cliente. Então, como eu faço para padronizar essa conexão entre os sistemas de maneira que depois eu consiga cruzar essas informações entre si? No CRM e no... Sacou? No ERP. Então, o engenheiro de dados ele é responsável por isso. E aí a gente tem, né, enfim, várias formas de fazer a mesma coisa, né? Quando eu falo em tecnologia, eu gosto de falar isso, porque senão o cara acha, né, os outros acham que eu sou dono da verdade, mas eu sempre digo, cara, tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. A Select Data vai, com base na sua experiência, né, trazer o que acha que é melhor, mais rápido, mais barato e tal, mais efetivo. Mas quando a gente pensa nisso tudo, né, essa forma de integrar as informações, ela é muito chamada de ETL, que é o quê? Tu extrair, transformar, né, extract, transform e load, né? Então, extrair, transformar e carregar os dados. Então, tu extrai os dados do CRM e do ERP, transforma eles da maneira que tu precisa transformar, muito usando Python, né, principalmente, e depois carrega ele em algum lugar. Então, carrega num banco de dados, para daí, então, vir todo o processo de visualização, de data vis. Então, daí conecta os dados, uma ferramenta de visualização, que às vezes pode ser um Excel, pode ser um Power BI, pode ser um Looker Studio, enfim. Conecta ali, enfim, né, apresenta esses dados para tomar as decisões. Tá, daí a gente tem esse cara, daí pensando... Boa, engenheiro de dados, que faz essa parte do ETL, vamos colocar assim, de maneira bem resumida. E aí, então pensa que o engenheiro de dados ele vai deixar o dado pronto para alguém consumir. Quem são esses alguém? E aí vem duas posições. A posição que é mais comum é o analista de BI, ou analista de dados e tal, que é o cara que vai conectar nesse dado e vai transformar esse dado, porque pensa que esse cara vai consumir o dado todo em tabelas. O usuário final lá, o gestor, enfim, ele quer ver isso de maneira visual, ele quer ver um dashboard, por exemplo. Então é o cara de BI que vai fazer isso, é o analista de BI, o consultor de BI, enfim, analista de dados que vai fazer isso. E a gente tem, em algumas operações mais avançadas, a posição também do cientista de dados. E aqui é um profissional geralmente mais caro também, ele tem um valor agregado maior, mas qual que é a diferença do cientista de dados para o analista de BI, por exemplo? O analista de BI, ele sempre vai olhar o retrovisor, ele vai olhar o dado para trás, para o passado. Ele vai conectar naquela base de dados e vai dizer o que aconteceu. O cientista de dados, a missão dele é falar o que vai acontecer. Baseado nesse histórico, quais são as projeções? Qual é a previsão? Né, uma solução muito comum, por exemplo, de ciência de dados, né, em empresas de tecnologia, por exemplo, é a previsão de churn. Baseado no comportamento que o meu cliente vem tendo. Cara, qual é a chance dele cancelar esse mês?
E aí a ciência de dados ela é muito mais estatística e imprecisa, não é o número batendo na vírgula, e o BI o número tem que bater na vírgula. Então, essa é uma diferença bem interessante também. E aí, cara, assim, abrem várias ramificações, né? Então, em operações mais complexas, se tu for ver, sei lá, o iFood, por exemplo. Cara, o iFood tem um time de dados enorme, que conta com essas posições, mas conta também, por exemplo, com, cara, o engenheiro de machine learning, que é o cara que olha só para os algoritmos de machine learning para treinar a máquina com, né, o histórico de dados e tal, para o cientista de dados fazer as análises. Então, né, dependendo do nível de maturidade da operação, vão criando várias posições bem específicas, assim, que deixa, né, tudo mais robusto. Mas aí, isso, beleza, quando a gente tem um time, uma empresa mais estruturada, quando eu penso no cara que tá começando, eu não posso ter um cara que faz tudo isso... Pode ter. Tipo assim, geralmente... eu sei lá, eu gosto de dados, mas eu sou data-driven, mas eu não conheço de ferramentas, sabe? Eu não sou engenheiro de dados, não sou analista de dados, BI, não sei configurar um Power BI, não sei fazer isso. Mas eu gosto de obter dados. Boa. Saca? Então, se eu pegar uma pessoa pra fazer esse processo pra mim, me entregar... Cara, se o cara me entregar um dado correto, cru, no Excel, eu faço milagre. Boa. Né? Porque eu tenho esse conhecimento. Mas extrair, talvez, o dado, fazer o primeiro passo ali... Né, sei lá, com o Python que tu falou, né, que utiliza ali, eu não tenho esse conhecimento. Sim. Né? Então, se eu pegar uma pessoa dessa para fazer esse processo, ele me entregar o dado correto dos lugares planejado para mim, e eu consigo obter essa informação, essa pessoa pode ser uma pessoa só, ela fazer esse processo. Tipo, que é como se fosse um engenheiro de dados ali, né? Mas o engenheiro de dados, ele também pode ser, por exemplo, um dev back-end, sabe? Um cara que tem essa... porque é uma... posição mais técnica, né? Então o cara precisa... E quando a gente fala de dados, nesse caso, o cara que é analista ou cientista de dados, em teoria ele vai olhar para o dado e vai tomar uma decisão de análise futura, né? Tipo, é isso. O engenheiro já não faz isso. Não, o engenheiro ele é mais técnico. Ele é mais... como se... Pensa, vai lá, numa obra, né? O engenheiro, o que faz o engenheiro numa obra? O engenheiro, ele faz todo o planejamento, né? Todos os detalhes de onde vai passar o fio, de onde vai passar o cano e tal. Cara, então é isso. O engenheiro de dados, ele, cara, constrói essa... toda essa estrutura por onde os dados vão passar até chegar em algum lugar. E aí, lá na ponta, a gente tem como se fossem, o pedreiro é o nosso, o analista de BI ali, que é o cara que vai construir, né, a parada visual ali, né? Tipo, ele vai pegar, cara, o engenheiro falou que é 2 metros, tá bom, é 2 metros que eu vou lá. Exato. O engenheiro falou que é 5 metros aqui, é 5 metros aqui, Exato. eu vou lá. Em operações mais complexas, eu tenho também o arquiteto de dados, que é o cara que vai só definir quais são as ferramentas que vão ser utilizadas para o engenheiro meio que executar essas integrações, para daí então, né, lá na ponta ser consumido por alguém. O que é cada vez mais comum também nesse contexto como um todo é que essa parte do BI, né, enfim, da visualização do dado, é comum que ela fique distribuída entre as áreas de negócio. Então, pensa uma empresa maior, né, que tem, por exemplo, uma área financeira, um comercial, um marketing e tal. Em cada uma dessas áreas, né, pensando em uma cultura de dados bem elevada, eu tenho um cara de BI dentro de cada uma dessas áreas. Por quê? Esse cara de BI, ele vai entender muito bem do negócio, vai conseguir construir os dashboards necessários para a tomada de decisão do gestor daquela área. Então, aí eu tenho um time de engenharia separado que está construindo todas essas integrações, organizando esses dados, e aí dentro das áreas eu tenho quem constrói as ferramentas. Né? Então, é comum isso também, porque o cara do Power BI ali, normalmente ele não é um cara tão técnico assim, a nível hard code, assim, para desenvolver uma integração em API, por exemplo. Né? Geralmente ele não tem esse perfil, ele tem um perfil mais de negócio. Né? Então, então eu tô pensando o seguinte, ó, do que a gente falou aqui, de um cara vai começar no day 0, né, o Gustavão lá. Então, o ideal seria, sabe, contrata um CRM, vamos dar um exemplo assim, Pipedrive. Para ter uma coleta de dados. Isso. Só que como é que ele coloca dado lá dentro? Daí ele pega talvez essas informações... eu quero também um cafezinho, cara, faz favor. E aí ele pega tem um CRM lá, o Pipedrive. Certo. Vou, por exemplo, no Google, começo a catar informação e jogo dentro do Pipedrive? Boa, depende da informação, né? O CRM geralmente uma lista de Porque a minha pergunta é, clientes, como é que eu alimento o CRM para me começar a executar ele? Boa. Entendeu? Boa. Essa é a minha dúvida. Saquei. Vou dar um exemplo. CRM, né? Por que tu vai alimentar o CRM? Uma lista de possíveis clientes, por exemplo. Beleza, onde é que eu pego essa lista? Boa.
Aí tem ferramentas pagas, por exemplo, né, a própria Nelway é uma ferramenta para isso que eu comentei antes. Tem a Driva, que é uma ferramenta para isso, onde você consegue colocar filtros. Eu quero empresas da região tal, de tal segmento. Essas empresas que tu falou, elas fazem o trabalho manual que eu faria. São ferramentas. Tem uma ferramenta que a gente usa. A gente usou e esses agora... caras têm integração, por exemplo, com o Pipedrive? Muitos têm. Então seria muito mais fácil eu pagar 2 ferramentas Pipedrive esse cara, faço a integração. Uma delas só. Isso, 2 delas. O Pipedrive, que é o CRM. Que eu preciso dele, mais essa ali pra fazer a integração. Então eu tenho um monte, sei lá, eu tenho 100 leads. Isso aí. Já com a minha classificação que eu vi ali. Exato, cria uma lista de prospecção. Cara, tá fácil demais, hein, Gustavo? Mas assim, a gente tem que falar que é do PipeRun, que é nosso parceiro. Desculpa, é o PipeRun. Eu falei errado. Eu falei errado. Mas, PipeRun, gente. Por exemplo, a gente já usou lá muito o Driva com o PipeRun, porque eles têm integração. Então eu consigo, por exemplo, lá no Driva... Mas eu tenho que assinar as 2 plataformas. Eu teria que assinar as 2, que são 2 plataformas diferentes. Cara, mas isso assim, quanto que é o custo, assim, mais ou menos 2 juntas? Sei lá, cara, eu acho que uns 500 pila por mês, 500 talvez. Por mês? Que aí vai depender... Tua primeira venda paga, cara. Isso, ó. É verdade? Vale a pena. Então, no caso do CRM é isso, né? Mas pensa, um ERP, como que eu alimento um ERP? Cara, só com histórico de vendas. Por isso que eu digo que talvez no começo, a maior preocupação do empreendedor não é analisar os dados, é vender, trazer dinheiro para dentro de casa. Concordo. E aí, quando ela já tem uma massa de dados ali e problemas também, né, para resolver, aí sim analisar os dados é um bom caminho. Tá, então, desculpa, PipeRun com o Driva, vamos dar exemplo, né? Quentão. Quanto tempo, assim, pra mim... Comprei hoje, tá? Vamos dizer, hoje à tarde comprei, aí comecei a trabalhar hoje, vou trabalhar final de semana também. Quanto tempo eu preciso pra ter dentro do meu CRM do PipeRun 100 leads pra mim começar a trabalhar no outro dia? Cara, pensa que assim, eu abri o Driva lá, criei fiz uma inteligência de mercado aqui para gerar uma lista de prospecção. Todo esse processo que a gente tá falando, né, gente, de o que eu vou vender, a gente já maturou porque eu não vou abrir um CNPJ. Já tá definido. Já tá definido. Eu quero vender peça de carro. Beleza, então tá. Boa. É isso, vou lá. Vamos supor que eu sou uma indústria que tô fabricando peça de carro e eu quero vender para empresas, né? Porque isso aí só funciona para venda para empresa. Porque venda para pessoa, tu não consegue gerar uma lista de pessoas por causa da LGPD. Não tem ferramenta que faz isso hoje. O Serasa, sei lá, o Serasa deve ter isso, mas é interno lá deles. Beleza. Então pensa que assim, vou gerar aqui uma lista de 100 autopeças na região de Blumenau, por exemplo. Boa, valeu. 100 autopeças na região de Blumenau. Eu gero essa lista no Driva. Com 2, 3 cliques, eu consigo levar esse dado. Cara, é sério. É sério. É tipo 2, 3 cliques, eu levo essas informações lá pro CRM. Beleza. Lá no CRM, tudo cai num funil de vendas. Vai, falar de processo comercial, né? Funil de vendas, ele é formado por etapas. Então, eu defino lá que a primeira etapa é a etapa de prospecção, onde eu vou entrar em contato com essas empresas. Então, eu consigo fazer com que essas informações caiam direto nessa etapa lá do CRM, né? E aí, eu tenho uma pessoa, eu mesmo, né? Comecei agora, então vou ficar final de semana inteiro, ou dia de semana, sei lá, entrando em contato com essas empresas. Esse aqui me atendeu e eu consegui marcar uma reunião. Eu arrasto para a próxima etapa, sei lá. E aí, eu vou fazendo a minha gestão do meu funil de vendas. Eu fiz um negócio do Driva, fiz a integração, o Plug and Play falou que ele tem integração pronta, né? Configurei ele já vai isso. Pro CRM. Ele já vai pro CRM direto? Exatamente. Então tem várias ferramentas que possibilitam isso. Aí tu começa a trabalhar no PipeRun. Exato. Nisso. Cara, eu peguei esse cara do lead, liguei pra ele, eu entrei em contato no LinkedIn, whatever. Cara, deu match, arrasta. Não deu match. Eu vou fazendo isso com 100. Boa. E todo esse teu comportamento dentro do CRM viram dados. Isso, exatamente o que eu quero chegar. Boa. Beleza. Aí o que eu quero te dizer? Eu quero fazer isso com 100. Boa, tá? Perfeito. Aí depois eu olho pro dado e falo assim, desses 100, quanto que eu obtive lá, aí sei lá, sucesso ou insucesso, entendeu? Eu consegui call, não consegui call, entende? Top. O que eu gosto de pensar, tá? Que para todo processo, toda cultura de tomada de decisão baseada em dados, por exemplo, a gente precisa de rituais e artefatos. Tá. Quais são os rituais? Cara, a gente define. Toda semana a gente vai parar para analisar esses dados. Então, sei lá, toda sexta-feira a gente vai analisar o comportamento do funil, seja através do próprio CRM ou seja através de um Power BI integrado via API nesse CRM, por exemplo. E aí lá dentro, né, enfim, depois da ferramenta construída também, a gente consegue, beleza, toda sexta-feira a gente vai parar para entender. E aí ter definido já também, né, tem que ter algumas definições, né, quais são os indicadores que a gente quer acompanhar. Eu quero saber quantas agendas foram marcadas, quantas vendas foram feitas em quantidade, em valor, quanto tempo levou
para chegar até no momento da venda? Qual foi o segmento que mais vendeu? Ou região. dos perdidos, qual foi o principal motivo de perda? Cara, é muito comum, né? Região também. Cara, isso é um parênteses muito importante que a galera tem que saber, que às vezes vocês olham só para o sucesso. Olha para o insucesso do lead, saca? Exatamente isso, do motivo para tu melhorar. Porque às vezes tem um insucesso de 100, vou dar um exemplo aqui, desses 100 que a gente falou, 40 a gente não conseguiu, desses 40, 30 foi porque o frete era muito caro. Tô chutando aqui. Boa. Pô, vamos talvez trabalhar isso? Boa. Faz sentido, entendeu? A gente olhar pra isso. Aí tu levanta o quê? Um problema de negócio. Isso, um problema de negócio. Tá ligado? Exato. E aí como eu resolvo esse problema de negócio? Daí eu tenho que coletar os dados que podem me ajudar a responder esse problema de negócio, crio visualização, analiso, tal. Pô, tem uma definição. Aí, cara, levanta outro problema de negócio. E aí, cara, veja que aquele fluxo que eu falei antes, ele serve pra, qualquer situação, assim, em relação a quem quer implementar uma cultura de análise de dados, assim, sabe? Então, tá, e aí a gente fez esse processo, beleza, vi lá desses 100 que eu consegui 40, e peguei os insucessos, né, e fiz essa métrica lá e comecei a fazer os calls. Cara, daí eu entendi, sei lá, passou, vou chutar aqui, 2 semanas, talvez, eu consegui ter essa análise. Pra boa. 100 acho que é tranquilo, né? Boa. Em 2 semanas vamos supor que tu passou por todos esses 100, né? Aí tu já vai ter uma noção assim, beleza. Muitos desses 100 eu perdi porque eu não consegui falar com ninguém, por exemplo, e aí tu vai analisando não esses consegui motivos contato, de perda. né? E tal, Exato. E aí tu tem que reabastecer de dados. Tu tem que, como agora eu vou trazer mais dados? Eu vou continuar trazendo do Driva. Ou, não, pô, esses leads do Driva deu muito problema porque o telefone estava sempre errado. Pode acontecer também. Então, quais são as outras formas que tu tem para alimentar o teu CRM de lead, né? Porque num processo comercial a gente precisa de venda, né? Precisa de lead, de possibilidades de negócio. A gente nunca vai converter 100%, né? É impossível, é um funil, né? Então, cara, por exemplo, na Select Data, a gente investe muito em tráfego pago também. Então, pô, eu invisto em anúncios no Instagram. Cara, tem um tráfego pago teu que eu vi ali que tu tá, ó, Curtiu? Massa, massa. Fiquei de cara. Não, massa, cara. A gente... É algo que funciona, né? Bastante pra gente, né? Então, o Instagram, pô, quem não usa o Instagram, né? Hoje em dia, pô, a maioria das pessoas Quem utiliza. que faz? Vocês mesmos fazem tráfego pago? Agora a gente tá com uma agência também. Você tem uma agência, eu sei que vocês faziam. A AS Comunicação, mas por muito tempo a gente fez também. Sério? Tem muito teste que a gente faz interno. Que massa. Então, eu tenho um rapaz... Eu acho um nicho muito massa, mas assim, eu não sei se eu iria lá e ia fazer, entendeu? Eu acho muito massa. Eu tenho pra mim, assim, aí vem do Ingo também, né? Eu sou meio metido, eu gosto de saber um pouquinho de tudo, assim. Eu sempre tentei desenvolver uma visão sistêmica, assim, até pra, poder empreender legal, né? Poder saber o que eu tô fazendo. Né? E até pra poder cobrar a agência, né? Então, também, pra não te rolar, né? Ter esse rolê todo. Então, eu gosto muito de, cara, me aprofundar ali. Claro, chega um momento que não dá mais, né? Que é muito operacional e tal, tem que delegar. E a gente tem que aprender a delegar, né? Cada vez mais. E aí com o tráfego pago foi isso também, eu fiz, né, campanhas também e tal, algumas deram certo, algumas não deram certo, e agora, né, a gente tem essa operação. Eu tenho um rapaz dentro, né, da empresa, que é o Vitor, ele era SDR, agora ele é nosso assistente de marketing, ele é muito desenrolado, então ele também cria campanha, massa. Ele monta roteiro pra fazer vídeo e tal, né, os vídeos geralmente eu vou muito no freestyle, assim, eu gosto de, tipo, fazer na hora ali, já pensar no que eu vou falar e tal. Mas cara, né, eu também, a agência faz o... Eu gosto muito do freestyle, velho. Gosto muito. Assim, sai os negócios que tu fala, poxa, como eu sou criativo, eu nem sabia, entendeu? E não fica um negócio engessado, né? Fica natural, eu acho massa, assim, acho massa, é verdade. Então é legal, eu até devia fazer mais vídeo, assim, eu acho que... Cara, mas é tempo, eu também, cara. Quando eu olho, você fala, pô, que vídeo massa, eu vou fazer mais. Só que daí tu não tá com aquela criatividade, talvez tu não tens o tempo pra aquilo, a tua agenda, tu tem que focar no que precisa, né? Tem esse rolê todo. Priorizando, né? Eu acho massa, tu, tá fazendo bastante conteúdo no LinkedIn, por exemplo, né? Eu tô vendo que tu tá fazendo bastante, assim, pô, eu olho bastante. Cara, mas dá trabalho. Conteúdo. Dá trabalho, cara. Cara, eu uso, óbvio, ferramenta de IA aí pra me ajudar, né? Gerar imagem também e texto pra corrigir algumas coisas, trazer ideia de pesquisa tempo, e tudo. Né? Mas vai tempo, cara. A galera acha que é IA e assim, eu cliquei no botão, ele gerou um e-book pra mim e eu vendi e ganhei R$1 milhão. Cara, assim, dá trabalho também. Óbvio que muito mais reduzido que se você fazer 100, mas dá trabalho igual. É bem isso, cara. Enfim, mas que massa, né, curto investir em marketing, até por isso também acabou direcionando o nosso produto. A gente pra lá, né? Porque eu acredito muito no tráfego pago, assim como uma alavanca de crescimento, só que eu também tenho a visão de que a gente não pode se apoiar somente, né, nesse canal.
né? E aí vem também outra coisa que eu gosto de ser um pouco controverso em relação ao que eu vejo de, tipo, aquelas regrinhas que estão no livro de SaaS, assim, sabe? Tipo, que tu tem que ter um canal, tem que ter um produto, tem que ter um tipo de cliente, tipo, aqueles 5 uns, assim, sabe? Sim. Então, eu gosto de ter vários canais pra ir testando e tal. Então, pô, tem meses que a gente não consegue resultado com tráfego pago. Como que a gente gera receita? Então, pô, aí beleza, aí tem que participar de podcast pra, pô, ir ganhando relevância, tem que, pô, evento, network, exato. prospecção ativa, às vezes, pô, Exato. tem que ligar, tem que, pô, base de cliente e tal. Então, a gente vai atuando sempre em vários canais. Isso tudo vai alimentando o nosso CRM e tal, e vai gerando negócio. Cara, então, daí, indo pro CRM lá, a gente, beleza, eu vi que eu fiz esse processo de 100, aí eu preciso botar mais lead. Daí, assim, vamos dizer que o lead não veio muito bem. Boa. Qual a outra ideia que eu posso alimentar meu CRM com outro tipo de lead? Mídia paga é um exemplo, né? Então, por exemplo... Mas vou pensar em mídia paga. Vamos dizer que eu fiz um vídeo... Cara, peguei um copy foda, fiz um copy massa, um vídeo de 30 segundos, quase 1 minuto. Boa. Fiz um vídeo, tem pessoas olhando ali. Como é que eu pego... Porque assim, na minha cabeça, tá? Tô aqui rolando Instagram, ou TikTok, ou LinkedIn que seja. Vi o vídeo que me impactou, que é esse que tu tá falando, tráfego. Massa. Eu vi ali, cara, beleza, não, esse produto é pra mim, eu quero essa peça de carro porque eu preciso, papapá. Boa. Como é que eu clico ali e aquilo dali cai pro meu CRM pra mim, sacou? Essa é a minha... Massa, tua pergunta é muito massa. Tem, cara, várias maneiras de fazer isso. O que funciona muito pra Select Data, por exemplo? Cara, a gente já testou muita coisa. Eu tinha anúncio que direcionava, por exemplo, pro nosso site. Tá. Aí lá no nosso site tem um formulário que o cara preenche. Quando ele preenche, ele cai no nosso CRM. Tá. Então tudo integrado. Tá. Beleza, o que eu comecei a perceber? Porra, é uma jornada longa até o cara ir lá preencher o formulário e tal. Às vezes dá problema na integração. Às vezes o cara cai no formulário e desiste, né? Enfim. Tem tá, isso, beleza. tem isso. Beleza, então a gente rodou por um bom tempo ali. E no Google é muito comum, né? Quando tu faz campanhas no Google, tipo, o cara tá pesquisando lá, soluções em BI. Aí vai lá, aparece Select Data, o cara clica, vai pro site, tem que preencher um formulário para falar com alguém. Beleza. Como pra nós, e aí isso é massa, porque eu tinha a convicção de que, a mídia paga no LinkedIn vai funcionar pra gente, porque, a nossa solução é B2B, eu vendo pra gestor e tal, então o LinkedIn eu consigo segmentar isso muito bem. Só que no LinkedIn ficou muito caro, eu não consegui resultado. Eu não consegui resultado. Tu tem que pagar muito. Pra mim, o LinkedIn funciona muito mais no orgânico. Tipo, eu fazendo tu faz alguma coisa lá e tal, agora vê. Uhum. Né? Concordo. Funciona bastante pra gente. Só que aí entre Google e Instagram. O Google vai fazer mais sentido. Então a gente começou investindo muito no Google e um pouquinho no Instagram. Só que esse pouquinho que eu investi no Instagram deu muito mais resultado do que no Google. De lead vindo. De lead, de venda, de grana, de resultado. Então, depois disso, a gente, Instagram é o nosso canal de mídia paga. Que louco, né, velho? E aí a gente vende pra caramba no Instagram. Foi assim que a gente conseguiu chegar, em mais de 100 clientes em 2 anos e meio, com, 10 pessoas na operação. Tá, mas aí o Instagram vai pra... Como entra lá? E aí, no Instagram, eu consigo configurar pra ele direcionar pra uma página de destino, seja um site, uma landing page e tal, algum lugar que seja um cadastro. Só que como eu falei, pode ser WhatsApp, pode ser... E aí tem um outro caminho que é o WhatsApp. E o WhatsApp funciona muito bem. Por quê? Beleza, o cara clica lá no anúncio e ele vai pro nosso WhatsApp. Ele vai lá e pergunta alguma coisa pra alguém e tal e fala. Mas pensa que, o WhatsApp é um negócio aberto. Eu não consigo metrificar as coisas que acontecem ali dentro. Como é que tu vai jogar pro CRM? Aí, lá na Select Data, também por conta da PipeRun, a PipeRun, ela comprou uma outra empresa recente lá e tal, que era a Five Hub, agora é o PipeRun Atendimento. A gente tem uma funcionalidade de chatbot, onde eu consigo dar esse primeiro atendimento para o meu cliente que vem através da mídia paga, que cai no WhatsApp. Então, a integração com o WhatsApp, um chatbot normal, né? Muita gente tem. Mas eu faço perguntas ali para ele e a partir do momento que ele responde o e-mail, automaticamente cria uma oportunidade dentro do CRM. E dali para frente é nosso processo comercial. Ele responde o WhatsApp. Então, vamos dar um exemplo. Tu tá lá, Instagram e tal, apareceu o Ingo falando alguma coisa. Tu clicou ali, foi pro WhatsApp. Lá no WhatsApp, tu já vai ter 3 opções. Eu quero um projeto de BI, eu quero conhecer o produto de vocês, ou sei lá, alguma coisa assim. Tu clicou ali em alguma opção, o chatbot já vai, qual é o seu nome? Olá, Thiago, tal, qual é o seu e-mail? Meu e-mail é tal. Quando a gente coleta isso tudo parametrizável, né? Quando a gente coleta essas informações, já cria uma oportunidade automaticamente no CRM. E aí dali para frente é o processo comercial. Então nesse mesmo WhatsApp eu tenho, uma pessoa do comercial que atende e tal, e marca reunião, enfim. E aí dali para frente é um contato humanizado, né? Cara, tá muito fácil. É bem facinho fazer tudo isso. Mas dá trabalho, cara. E aí eu constantemente ajustando, né? Então, não, é que eu tô pensando assim, tu começou a aprender agora. Faz quanto tempo? 20, 21? 2 anos e meio, 3 anos, vai fazer 3 anos. Eu tenho 35 anos e eu comecei com 22 anos.
Massa. Empreender, Porra. saca? Quando era tudo mato, agora falava, entendeu? Era assim. Cara, esse processo de venda, ele não existia. Sim, não tem. Ele não existia esse processo de venda. Assim, eu cresci muito no meu network. Tipo assim, né? Participando de. Eu ia muito. Assim, diariamente eu saía do meu escritório pra ir visitar alguma coisa e tentar fazer uma venda. E diariamente eu fazia isso. Aí depois chegou esse processo que eu fui entender sobre startup, coisa arada toda, entendeu? Boa. Aí eu tô pensando lá quando eu comecei. Óbvio que eu tinha 22 anos, gente. O conhecimento que eu tenho hoje é bem diferente, né? Mas não existia isso no passado, assim. Não, sim. Cara, existia um processo, mas assim, não uma forma tão fácil de criar isso. Hoje em dia é muito, cara, tranquilo. Pô, escolhe um nicho. Cara, se você tá a fim de empreender, vamos dizer assim, né? E você trabalha numa empresa, você consegue fazer isso depois. Sim. Chega em casa, toma um café, toma um banho, vai lá, gasta 3 horas, pouco mais. Com a IA agora mesmo. Exato, cara. E faz todo esse processo, cria teu plano de negócio, abre teu CNPJ, contrata o Pipe Run junto com o Driva, faz o fluxo, pega no Driva, faz o filtro, joga pra dentro do Pipe Run, começa a fazer os call to action lá, ligar. Cara, deu alguma coisa, agora começa a investir em tráfego. Cara, faz o tráfego na tua casa, né? Grava ali e tal. Então, o processo tá mais fácil hoje em dia de fazer isso. Não, muita gente ainda, por exemplo, não quero usar o Driva ou, tipo, não quero pagar. Tem muita gente que, por exemplo, usa Google Maps com alguma extensão do Chrome para exportar isso virar uma lista de empresas. Ah, é verdade, eu já vi isso. Tá ligado? Tipo, e é de graça. Tipo, dá pra fazer isso de graça, gera um Excel, depois sobe manualmente, por exemplo, né, para um CRM, ou até mesmo usa o Excel como CRM. Cara, eu acho legal isso, mas assim, eu vou para um outro lado, assim, tipo assim, cara, gasta dinheiro com isso. Sim, investe, né? Investe, cara, porque tu vai entender que... Como você tá botando dinheiro, sei lá, vou dizer 500 pila, vamos dizer que um conto mês, tá? Porque daí tu bota tráfego junto. Cara, quando tu bota um conto mês, no final do mês, você tem que reaver esse teu um conto com o investimento que tu fez. O ROI lá, a história do ROI, sacou? Boa. Se tu não reaver, pelo menos, né, bater no zero, alguma estratégia tua tá sendo executada errado ali. Sim, tem que mudar. Tem que mudar. Talvez o lead não tá bom, que tu falou, talvez o meu tráfego não tá bom. Mas se tu bota dinheiro, você se compromete com isso. Sacou? Então faz sentido olhar pra isso, cara, vou botar um dinheiro e vou ver como é que funciona aqui. Cara, daí assim, ó, óbvio, né, gente? Não bota esse dinheiro, testa 2 dias ou um mês, não vai funcionar, testa mais tempo, cara. Testa uns 3 meses aí, saca? Não precisa ser um conto, óbvio, né? Vai com o dinheiro que você tem, mas testa mais tempo, 3, 6 meses pra você entender como é que foi. Porque você vai aprender também, cara. Boa. Entende? E até, conectando com todo esse assunto de dados e todo esse processo comercial, eu tenho muito orgulho, assim, do processo comercial que a gente tem na Select Data, que eu vejo que funciona, é algo que, né, eu já venho aprendendo há um bom tempo também. Cara, é um case muito massa o teu, velho. É bem massa, cara. Porque aí... são quase 2 anos com 100 clientes fazendo esse processo, saca? Tipo, faz muito sentido. E aí agora, analisando o histórico dos nossos dados, o que a gente percebeu, né, recente aí, nos últimos 3 meses, e a gente fez algumas mudanças na estratégia. O tráfego pago, ele funciona muito bem pra gente. Ele traz um volume de clientes muito grande. Só que os meus maiores tickets, eles estão no relacionamento. Eles estão no orgânico. Eles não estão no tráfego pago. Não, isso eu concordo 100%. Comigo também era assim. Tá? Porque, daí... Né, só pra tu ter uma ideia, um parêntese. Pós um tempo, eu comecei a contratar time de venda, eu trouxe sócio de venda e tal. E até hoje, cara, quem traz mais grana de fato pra empresa sou eu, por conta do relacionamento. Por mais que o cara é de vendas, o cara tá no processo de vendas, eu não tô no processo de vendas ali. Mas eu pego o lead, jogo e, cara, esse cara tem um ticket maior, entendeu? Sim. Por causa do relacionamento. E confiança, né? Então, o cara... Eu lembro o cara certinho, assim, a gente ainda tem o primeiro cliente que fechou com a gente através de mídia paga, tipo, sei lá, faz 1 ano e meio mais ou menos que eu invisto em tráfego pago, esse cliente ainda tá na nossa base. E eu lembro certinho, cara, como foi a conversa, eu não tinha um escritório ainda, eu tava em ligação com ele em casa, assim, eu até fui eu lembro, cara, eu tava na garagem porque no quarto não pegava a área direito, aí eu falando com ele assim e tal, daí ele falava... Vou te visitar. Não, ele é lá de Minas. Ah, tá. Aí ele falava assim, Ingo, mas assim, cara, eu apresentei tua proposta aqui, o pessoal riu da minha cara, Ingo. Porra, os caras falaram, porra, como que tu vai gastar 9 conto com um cara que tu viu no Instagram? É tipo uma indústria e tal, mas mais tradicional assim. Deu, porra, cara, como que eu vou convencer esse cara agora, né? Aí fui, né? Eu, fui conversando com ele e tal, e aí gerando essa confiança. Então, a mídia paga, esse é o desafio. Pô, o cara que a gente consegue um volume grande, só que a gente precisa também gerar confiança e gerar autoridade. E aí vem, né? Pô, eu preciso investir em tráfego pago pra trazer esses caras, mas eu preciso investir no orgânico também pra quando esse cara acessar meu site, quando esse cara acessar meu Instagram... Sabe que é verdade? Ele saber que é verdade. Eu concordo, então, 100%. cases e tal, isso é muito importante. Até assim. porque
Pensando aqui Blumenau, que né, a galera, tem uma galera mais de alemão, assim, que tipo, cara, o cara é muito tradicional e tal, ele tem um desgraçado de um medo, cara. Então, talvez a cauda pra tu vender pra esse cara, ele te viu no patrocinado. Ah, eu vi o Igor patrocinado, gostei, mas não vou comprar. Vou acompanhar esse cara por uns 6 meses, 3 meses, pra daí eu comprar. Pra daí comprar. Tu entendeu? Acontece, tá? Sim, bastante isso. Com certeza, com certeza. Então é isso, assim, agora a gente vem investindo mais também no branding da marca, digamos assim. Que massa, lá atrás eu tinha uma visão assim, cara, eu tenho que construir uma empresa, eu não quero ser o Ingo, né, como eu falei antes, eu não quero ser o Ingo consultor de dados, eu quero Select Data, empresa de tecnologia. Hoje a gente já tem uma equipe, então eu consigo, né, passar essa autoridade. Tem muitos clientes que eu acabo nem vendo, tipo, passa pelo processo, pô, isso é massa pra quem empreende, tipo, tu montar um organismo que funciona sozinho sem a tua, né, presença ali, isso não acontece com todos os casos, mas em boa parte dos clientes isso já acontece. E também, cara, o que eu ia comentar, assim, em todo esse rolê, assim, de empreender, eu acho que, né, o empreendedor tem que olhar muito para marketing e vendas, né, é o motor de crescimento, não tem o que fazer. Cara, parece também pra ti, tem um cara que eu vi o podcast, que é o CEO da Aramis. Não é o pai lá, o filho assumiu lá, faz tempo já, ele assumiu. Ele falou que tem uma célula tripla, que eu acho muito massa. Ele falou sobre comercial, vendas, comercial e marketing, e ele botou ali tecnologia. Massa. Essa célula tripla te transforma, e quando a gente fala tecnologia, a gente fala automação, N coisas, pra melhorar dados, a performance do time interno. N coisas, tá? Essa célula tripla, ela te transforma e te joga numa estratosfera gigantesca. Isso tem bem definido. A gente acabou de montar uma empresa do zero, tipo, sei lá, com 500 pila pagando, com lead e vendendo, dando exemplo aqui, tá? Então, assim, cara, o que a gente usou? Comercial, marketing e tecnologia, velho. Massa. A gente fez isso, entendeu? Então, eu concordo 100% contigo, cara. Sim. Eu colocaria ali, além desses dois que tu falou, eu colocaria a tecnologia junto. E aí tem um ponto que eu acho muito massa e é algo que eu venho trabalhando agora. Por isso que eu te falei, cara, eu curto quando eu vejo teus posts no LinkedIn, porque é algo que eu fico, cara, eu tenho que fazer também, velho. O cara fica naquela. Mas assim, tu tá né? postando lá, eu vejo algumas coisas que tu faz. Mas sempre dá pra postar mais, sabe? Tipo, eu tô ligado. O cara sempre fica nessa, né? Mas o que eu queria dizer? Se tu olhar, assim, uma tendência de mercado, né? Talvez não seja nem tão nova pra quem estuda isso e tal, mas né, eu comecei a ver isso recente, que é o CEO-led growth, que é o crescimento da empresa puxado pelo CEO. Isso a gente vê até em grandes empresas, tipo, a galera usa muito o exemplo da CIMED. Porra, o cara da CIMED lá, o João Adib, ele tá sempre na linha de frente ali, vestindo a camisa da empresa e divulgando e tal. Porra, uma empresa daquele tamanho usa o CEO para crescimento do negócio. Então, tipo, o CEO vira o garoto propaganda. Cara, a própria transformação no Meta ali, o Facebook e tal, o Mark Zuckerberg também, ele tá se posicionando cada vez mais, tipo, para melhorar a imagem dele, o branding dele, atrelado ao branding da marca. Isso vai gerando mais autonomia. A marca tem um rosto, né? Tipo, é o que a Magalu fez lá atrás, né? Acabou criando uma IA e tal, né? Mas, se tu perceber, assim, várias empresas vêm fazendo esse movimento, sabe? Cara, eu acho que faz mais sentido, porque é o que tu falou, o ticket, ele é alto nesse caso. Ele aumenta. Porque tu tá falando direto com o brand do CEO, e tô fechando com o Ingo aqui e tal. Sim. E eu confio em ti, vou fazer e vou pagar porque eu sei que vai dar resultado, entendeu? Eu mesmo. concordo contigo. É isso mesmo. Só tem que alguém dando a cara a tapa, né? Só que tu tens os outros canais, né? Que tu falou, pô, tem o canal do tráfego, tem o canal do call, de fato, do que eu preciso fazer, tem o canal tem o próprio call do CEO, então tem que ter isso, cara, eu concordo. Vai testando. Isso é massa. E nem tudo vai funcionar pra sempre, né? Tipo, exato. Na mídia paga ali, cara, a mídia paga às vezes é ingrata, assim, porque tu sobe uma campanha, cara, tá dando resultado, tá funcionando bem, pá. Daqui a pouco, do nada, para de funcionar assim, sabe? Então, aí tu tem que analisar o porquê que aconteceu. E tem que mudar, né? Ela te obriga a ficar mudando o tempo todo, porque o negócio satura também, né? Pensa, o Thiago vendo 10 vezes o vídeo do Ingo lá falando alguma coisa. Porra, tem que ter coisa nova pro Thiago ver até converter. Às vezes não é no primeiro vídeo que ele vai converter e tal, sabe? Então, são esses os desafios, assim. Cara, massa. Quando a gente fala, Ingo, falando um pouquinho mais à frente agora, assim, Select Data, até próprio, talvez, o produto que tu quer desenvolver ali, o que tu pensa pra frente, assim, tá? No sentido, cara, vou investir mais nisso, não vou... Quanto que a gente quer faturar no que vem? Boa. Como é que a gente quer crescer? Tu tens esse plano, mais ou menos, assim? Massa. Assim, pra esse ano a gente deve fechar um ano ali com algo perto de 1.2, 1.3 de faturamento, né? Tendo, assim, um lucro líquido na última linha ali de uns 25, 30%. Então, esse ano foi muito bom pra gente, assim, a gente conseguiu reverter um cenário do ano passado, que foi um cenário de muito investimento, né? Onde a gente teve queima de caixa em diversos meses e tal. Esse ano já foi um mês muito mais...
um crescimento com rentabilidade, né? Porque o faturamento, ele é, cara, é bonito e tal, porra, faturar e tal, mas o que importa é o caixa, né? Tipo, Claro, tu pode faturar 5 milhões e gastar 5 milhões, né? Exatamente. Então, esse ano a gente conseguiu fazer uma operação, né, muito boa, muito lucrativa. Eu tive um avanço no time também que me proporcionou sair um pouco mais do operacional. Isso também me ajuda a manter o crescimento, a ir mais para eventos, a botar mais a cara a tapa e tal, né? Estar mais envolvido, né, com a parte estratégica do negócio e não com a operação. Então a gente tá com um time bem parrudo e bem preparado assim para, pro ano que vem triplicar esse tamanho, sabe? Então a gente já triplicou em relação ao ano passado, agora a gente quer triplicar no ano que vem em relação a esse ano. Então bater ali talvez uma casa ali de uns 3,5 de faturamento, né, distribuindo as nossas soluções ali entre produto e serviço, né? Então o serviço vai continuar crescendo, né, no mesmo ritmo que já vem, né? O serviço ele não é algo escalável, né? Ele é escalonável, então a gente vai controlando esse crescimento também para não inflar muito o nosso custo. E no produto aí sim, cara, eu tinha um plano de crescimento do produto esse ano que ainda não atingi, né? O produto não cresceu como eu gostaria. A gente agora está adaptando algumas questões, tu está envolvido até, né, nesse assunto. E o plano para o ano que vem sim é escalar o produto de uma maneira bem sólida, né? Posicionando o produto como referência no mercado. O produto a gente não está mais no MVP, a gente já está numa versão oficial rodando com cliente de peso como a Van, por exemplo. E para o ano que vem a gente pretende, né, trazer bastante cliente para essa base aí e transformar esse produto, né, como eu falei, assim, numa solução de gestão para o marketing, né, e não só uma ferramenta de visualização de dados, assim, uma ferramenta que, né, vai gerar um lock-in também, né, vai gerar um valor assim, bem percebido pelo nosso cliente e resolver problemas de fato ali para essas operações, né? Para essas operações que investem em tráfego pago. A gente olha muito aqui o produto, tá? A gente está olhando muito para indústrias B2C que tem marca própria, que vende no e-commerce, né? Por exemplo, né? Eu vou falar aqui porque são empresas que eu vou bater na porta assim em breve, mas são, por exemplo, uma Altenburg da vida. Porra, a Altenburg é uma indústria, né, já centenária, né? Porra, centenária, velho. Sim. É muito antiga. É que nem a Altona, né, também. Altona, aí a diferença é que só que a Altona não vende para o mercado final. A gente mira aqui... É verdade, a Altona vende pro... vende B2B, né? B2B. O nosso foco é em operações que possuem um e-commerce também. Porque aí eu consigo traquear toda a jornada de compra do cliente dessa empresa. Mas se tu for pensar, o Altenburg tem um monte, né? Exatamente. Pô, tem a Ering, que vende também. Exatamente. Karsten, a gente olha, né? Se olhar tem só aquela Dudalina, Kili, cara, tem um monte. Tem várias empresas nesse perfil, assim, que se encaixa, que tem um fit muito bom com o nosso produto e que, cara, com certeza tem muitas dores em relação ao marketing, sabe? Então, a gente está posicionando o produto aqui nesse caminho, né? E, cara, assim, muito aprendizado no caminho, né? Com certeza a gente vai mudar muito, né? A única certeza que a gente tem é da mudança, né? E é isso, cara. Se divertir na jornada também. Que massa. Que é importante. Quando tu fala do ano que vem, né, de faturamento triplicar, óbvio que quando a gente pensa triplicar zero é fácil, né? Quando chegar talvez no número de triplicar dos 3 milhões, 4 milhões, talvez triplicar vai ser difícil, né? De um ano pro outro, entendeu? A gente vai reduzir, né? Mas é importante ter isso em mente, saca? Sim. Tipo, cara, beleza, a gente vai crescer e tal. E a taxa de serviço também, cara, porque... O serviço, claro, vai te alavancar para trazer dinheiro, né? Talvez para investir lá dentro do produto. Mas onde é que eu ia chegar é que tu comentou sobre no início pensar em trazer um investimento para isso. Boa. Né? E quando a gente olha para o investimento de fato na Select Data, acredito que tu tá pensando no investimento para o produto. Tá? Na minha cabeça eu tô pensando isso, tá? Isso mesmo. E aí tu comentou sobre spin-off. Né? Isso mesmo. E aí como é que tu pensa em estruturar isso, cara? Tem essa ideia? Cara, isso é algo que eu já decidi, voltei atrás. Não é uma decisão tão simples, até porque eu acho que esse é um problema pro Ingo do futuro, assim, não tem? Tipo, tem. Tô tendo que resolver um monte de BO agora pra, fazer um negócio sustentável, validar bem esse produto, trazer mais clientes pra dentro de casa. Então, por enquanto, eu ainda mantenho tudo dentro da mesma estrutura, né? Então, é um CNPJ, é Select Data Serviço e Select Data Produto. Eu não tenho um nome pro produto também, né? Eu vejo que, né, eu tô mais tendencioso agora a, sim, criar um nome para esse produto, criar uma marca separada, né? Daqui a pouco, criar um Instagram separado, criar uma identidade, talvez o produto by Select Data, algo assim. Então, essa estratégia de marca é algo que eu estou desenhando ainda, né? Mas até ele chegar a um determinado tamanho, eu vou manter tudo como Select Data até para fortalecer ainda mais a marca, né? Isso traz desafios diferentes, que é tipo,
cara, como eu explico pro meu cliente que eu tenho serviço que faz isso, eu tenho produto também, e aí como distinguir isso, porque às vezes um cliente que tá, né, enfim, não conhece a gente há tanto tempo, não vai saber diferenciar, tá, mas por que tem um produto também? E o produto também é análise de dados? E qual é a diferença do produto para o serviço, sabe? Então, esses são os desafios que a gente está resolvendo agora, falando de posicionamento mesmo, né, de marca, mas eu vejo que assim, o caminho natural, pelo que eu vejo de benchmarks, que eu converso com outros empresários também, o caminho mais natural é em algum momento, né, isso, né, ser algo separado mesmo, né, uma empresa separada e, né, como tu falou, assim, a captação de investimento, que é a minha visão, né, eu tenho como, cara, eu só vou captar investimento para crescer, para, tipo, né, não vou para tampar buraco, tipo, não tem essa opção, não tem buraco para tampar também, então... E vai ser difícil tu captar investimento para tampar buraco também. Exatamente, né, então, conversando com os investidores também, eu desenvolvi esse, né, tipo, esse conhecimento, assim, de que, beleza, né, o produto, ele tem que estar num tamanho ali, ele tem que estar, tipo, pelo menos uns 60k de MRR, assim, para ele ser atrativo também, ele já ter se provado, né, como algo que faz sentido. E pode ser que ali na frente eu veja que, pô, o produto cresceu, a gente tá ali 100k, sei lá, de MRR, e o serviço cresceu também, e pode ser que eu nem precise do dinheiro para crescer. E aí a gente olha para o mercado para trazer investidores, não só pela grana, né, e é errado pegar só pela grana, né, mas sim, pô, de repente um investidor estratégico que pode ser um canal de distribuição aqui pro meu produto, que pode me ajudar talvez a internacionalizar, né? Então eu tenho o objetivo de internacionalizar a empresa em algum momento também, porque eu vejo esse potencial, principalmente no produto, né? Então a decisão de, por exemplo, fazer um produto integrado a essas plataformas de anúncio, já foi olhando para isso, porque pô, no mundo inteiro quem investe em tráfego pago investe naquelas principais plataformas, analisa aqueles dados mais ou menos da mesma maneira, então tem esse potencial de escala a nível global também. A gente já foi para um evento fora também, já, né, estudei bastante o mercado. Começo do ano eu até tinha um SDR em Portugal, prospectando empresas lá e tal, então a gente validou ali por 3, 4 meses, a gente rodou assim uma operação de prospecção. A gente acabou não fechando negócios lá fora, então eu segurei um pouco, mas ano que vem eu vou tentar de novo. E é isso, é um constante, né, testa, ajusta, acerta, né, valida. Massa. Cara, por experiência, assim, eu já passei uma vez de um produto que a gente teve uma ideia dentro da empresa, né, e aí a gente validou isso, cara, a gente validou e deu certo, o cara compraria, o cara começou a pagar e a gente desenvolveu a tecnologia daí, sacou? E aí o negócio começou assim, cara, a gente começou com um cliente, 2, a gente chegou até no máximo 10, se eu não me engano. Quando a gente chegou em 8 clientes, a gente decidiu fazer um spin-off de fato. Massa. Aí o que a gente fez? A gente abriu um novo CNPJ, aí os mesmos sócios que eram desse aqui eram pra lá, a gente trouxe outros que complementavam, que o cara tava de serviço fazendo, tal. Só que alguns recursos a gente utilizava dessa empresa aqui, porque, pô, eu tinha uma empresa lá que podia fazer isso, sei lá, eu não vou contratar uma empresa fora os recursos, né? A gente misturando. Só que daí no fim, cara, passou algum tempo, 6 meses, a gente viu que a gente não conseguia crescer, porque eu precisava focar nisso. Não eu, mas os sócios que estavam precisavam focar nisso. E todos os sócios tinham outros negócios, sacou? E esse foi um erro que eu aprendi, que todo mundo aprendeu e falou, cara, pô, não vai funcionar. E aí a gente decidiu, cara, o que a gente faz? No fim, ninguém quis tocar o negócio, a gente encerrou o CNPJ, vendemos os códigos-fonte assim, para as empresas que precisavam e tal, e acabou o negócio, entende? Então, assim, tu tá no caminho, eu entendo que você tá no caminho certo, só que a decisão talvez de cara, eu preciso para produto, aí tu tem que entender se alguém vai tocar o teu produto de fato, porque daí, nem que seja uma outra pessoa que pense exclusivamente só no produto. Sim. Cara, eu tô pensando aqui no produto, como se fosse um CEO interno, ou como se fosse... um PO, uma parada assim. Exato, ou um outro sócio que tu traria exclusivamente pra dentro do produto, cara, pensa nesse cara aqui com carinho, que é nosso filho, e vamos ver se esse cara vai dar certo. Porque se tu tá dividindo o teu tempo com outra coisa, talvez tu não consiga alavancar isso, sacou? Sim, exato. E talvez... A minha preocupação maior agora é na estruturação do pilar de serviço, para ele rodar redondo, né? E a gente está conseguindo chegar nesse nível onde o meu tempo destinado ao pilar de serviço não vai ser tão grande. Então, aí eu posso ser, talvez, num primeiro momento, o CEO do produto e montar um time. E, cara, assim, eu acho que, né, o empreendedor, ele... né, o cara que é empresário, empreendedor e tal, ele gosta de construir coisas, organismos que funcionem sozinho, e a minha meta é construir coisas que funcionem sem a necessidade do Ingo tá ali, sabe? Então, é esse o caminho que eu tô trilhando, né? Claro, toda essa estratégia de separar as empresas e tal é algo muito complexo, eu acho que ainda não é o momento de pensar nisso, né? Tem que evoluir um pouco mais.
como eu falei, deu um problema pro Ingo do futuro, assim, sabe? É isso. Mas, claro, constantemente eu gosto de pegar a opinião da galera e tal, do ecossistema, porque, às vezes, numa troca de ideia, assim, até eu tava vendo o episódio do Gabriel aqui da Troca E-Commerce, a gente troca altas ideias, assim, o bicho tem uma visão animal, esse é muito monstro, aprendi muito com ele já, e é bem legal sempre, trocar ideia com outros empreendedores pra gente... Facilita muito a faz decisão, sentido, cara. sabe? Exato. Às vezes, o cara, ao invés de ler um livro ali, vai levar um mês pra ler o livro, é uma conversa ali de boteco, o cara resolve, sabe? O cara tem experiência, né, velho? Faz sentido. É isso aí. Escutar, né? E assim, tu não precisa seguir o que o cara falou, né? Tu pode só escutar, velho. Adapta às vezes. Toma a decisão que precisa lá. É que nem um lance, como tu pode fazer pra ser mais criativo nos negócios, né? A criatividade, ela é a junção de várias opiniões, né? É uma junção de um monte de coisa ali adaptada ao teu contexto. Então, eu acredito muito nisso, assim. Porra, massa. Bom, Igor, a gente tá chegando no final, cara. Eu queria deixar... já passou bastante tempo aí. Foi rapidinho, hein? Passou rápido. Sempre passa rápido, cara. Isso é massa. Quer dizer que o papo foi bom, entendeu? O cara ficou rolando. Cara, aproveita esse último tempinho aí no final pra... O microfone é teu, a câmera é tua. Massa. Deixa tuas redes sociais aí, teus arrobas, o que te procurar, da própria Select, o que veio pro futuro, dicas, enfim, cara. Toma esse tempo é teu. Massa. Legal, né? Obrigado pelo espaço, né? Então, começar, né, o padrão agradecendo, né, de novo pela oportunidade de estar aí conversando. Eu gosto bastante, né, desse tipo de troca. E, né, pra quem quiser acompanhar, né, selectdata.br no Instagram, selectdata lá no LinkedIn, né, onde a gente posta mais conteúdo e tudo mais. O meu arroba no Instagram, né, é Ingostein, com 2 N's no final. Por incrível que pareça, já tinha outro, né? É Ingo Stein, mas, parece que só tem um, mas já tinha outro, então... Imagina o meu que é Thiago da Silva. É verdade. Então eu tive que colocar mais um N ali. E eu acho que mais do que tudo isso, né? Convidar para tomar um café mesmo, lá no Centro de Inovação. Boa. A gente tem um escritório lá, né? Abrindo parênteses, a gente tem eu tomei uma decisão também que foi um pouco contra na época, agora tem uma tendência aí para esse caminho, mas quando eu abri o escritório eu decidi que ia ser tudo presencial. Então, a galera tá tudo lá, então, se quiser trocar uma ideia comigo, com alguém do time, a galera tá lá em horário comercial. O CIB, pra quem não conhece, é um espaço animal, o Thiago já teve empresa lá também, conhece. E Blumenau, excelente ecossistema, né? A gente tá cheio de oportunidade aí pra empreender, pra evoluir os negócios. E é isso, né? Convite aí pra se conectar, eu gosto bastante de conversar aí, como vocês viram. Massa. 1h30 de conversa. Massa. Legal. Fechado, cara. Bom, gente, pra você que tá nos assistindo e você quer saber um pouco mais sobre a Essentials, né? Cola lá no nosso arroba, né? No Instagram, essentials.com.br. Pra você que tá aqui no YouTube e também no Spotify, acaba compartilhando aí esse link pra galera ver. Deixa um comentário aqui no YouTube, curte, né? Eu acho que isso é muito importante pra gente, na firma aqui, crescer cada vez mais. Boa. E pra você também que é um startupeiro, né? E você tá querendo investimento para sua startup, a gente, Essentials, está com o bet aberto. Então, para você que, cara, precisa de dinheiro aqui para alavancar, né? Contamos aqui com a história do Ingo, preciso de dinheiro para alavancar meu produto ou minha empresa, entra lá no essentials.com.br, nosso site, lá tem um formuláriozinho que você consegue requisitar essa solicitação. Então tem alguns dados, são pequenas informações que você precisa botar, porque a gente precisa entender sobre o seu negócio, né, colocar o seu pitch lá dentro, enfim, a gente tem um trabalho aqui de consultor que vai entrar em contato com vocês para entender como é que está o seu momento, se de fato é um dinheiro que você precisa, se de fato é uma mentoria que você precisa, então a gente consegue te ajudar nisso aí também. Então, tá pensando nisso, cara, aproveita, vai lá, cola no essentials.com.br e manda pra gente, que faz sentido a gente ajudar vocês. Combinado? Lembrando também que não é só para startup, a gente também tem uma capacitação para investidores anjo. Então aqui tá saindo nessa semana o podcast, na próxima semana, no dia 18, a gente vai ter aqui o nosso Masterclass, onde o Thiago pode falar um pouquinho mais. O que a gente tem no Masterclass, Thiago? Verdade, cara. Bem lembrado, Gustavão. A gente tem um Masterclass que a gente tá na 3ª edição agora, tá? Que vai ser feito agora a 3ª edição em outubro. Possivelmente a gente vai fazer mais uma 4ª edição em dezembro. Se não, a gente vai fazer em janeiro ou fevereiro. Mas o Masterclass é para você que quer saber como investir em startup, né? Então eu tô falando aqui o lado do investidor. Cara, quero saber como investe em startup, quero saber como é que funciona esse modelo, como é que eu analiso, onde é que eu procuro, contabilmente como é que faz o imposto que eu tenho que pagar ou não pagar, juridicamente o que eu tenho que fazer, análise de mercado e de negócio que eu tenho que fazer. Então, nesse Masterclass, ele funciona das 8 às 6,
É um dia inteiro. Possivelmente a gente sempre faz numa sexta-feira, então você entra lá com o café da manhã, você tem o almoço, e depois você tem à tarde mais um café, e depois o happy hour no final pra interagir com essa galera, tá? Gustavo, vou pedir depois pra tu colocar o link do Masterclass aqui pra galera, tá? Bota lá no nossa descrição, no comentário. Pra quem quiser, clica no link ali e consegue fazer essa matrícula, tá, gente? E pra você que quer um pouco mais saber sobre isso, se você entrar como associado, dentro da SC Angels, você consegue um desconto no Masterclass, tá? Então faz sentido talvez você entrar como associado e já participar do nosso Masterclass. É isso? Perfeito, é isso aí. Fechou, Gustavo, obrigado por me lembrar. Bom, gente, Ingo, mais uma vez, cara, obrigado por participar aqui. Pra você aí que tá em casa, muito obrigado. Eu sou @dasilva de verdade e a gente se vê até o próximo episódio, gente. Valeu, até mais. Valeu.